você tá no 4º ano da faculdade, pô, você tá numa formação de medicina, mas com a cabeça, parte da tua mente pensando no empreendedorismo, né? Então, essa era uma convicção que você tinha. Você sabia que, independente do teu nível de formação, você empreenderia. Esse é um ponto. E como é que você, com essa convicção, como é que você estrutura a ideia? Ok, você sai montando, como você disse. Como é que você estrutura a ideia? Como você fala, de fato é isso que eu vou seguir? Eu não vou dizer que eu tinha certeza que eu queria montar uma empresa, mas a parte de gestão sempre me chamava a atenção. E eu vi aquilo como uma, né, de novo, desde os 14 anos eu estava lendo livro de gestão, então para mim sentar com alguém falar de venda, falar de estratégia, mas que eu não tivesse experiência, eu tinha vocabulário. Né? Tem o Rancharan, que é um autor famoso, né, desse professor, ele fala uma coisa assim: os jovens aprendem rapidamente o que falar para impressionar os mais velhos, depois eles correm para aprender a entregar. E eu acho que aprendi rapidamente o que falar para impressionar e entender. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast, podcast que traz para nossa mesa, a gente tem a honra de trazer aqui as maiores lideranças da saúde brasileira para que você, está em qualquer lugar do Brasil, em um hospital, em uma clínica, seja almejando a gestão, seja já gerindo no dia a dia alguma instituição de saúde, você possa extrair os insights dos maiores líderes da saúde, de quem realmente faz a saúde brasileira. Eu sou o Rômulo Rocha, médico e empresário, e tenho a honra de ser host aqui do Audazes Podcast e ter aqui comigo ele, Michael Robert, meu sócio, mentor, conselheiro, grande empresário. Michael, seja muito bem-vindo. Olá, Dr. Rômulo. Olá, você que nos acompanha em mais um episódio do Audazes na Saúde. E, de fato, quanto aprendizado aqui em Rômulo. Tem sido um ambiente muito fértil, rico. E nós estamos aprendendo com os maiores líderes da saúde, os seus acertos, os seus erros e aquilo que os credenciaram para chegar onde eles estão. Então, se eu fosse você, não perderia um minuto, porque aprender com quem já passou por certas experiências é muito mais sábio, é muito melhor. A gente encurta o nosso caminho. Excelente, Michael. E hoje nós vamos falar sobre health techs, sobre planos de saúde, sobre oportunidades que existem no mercado de saúde, sobre a trajetória de empreendedorismo incrível do nosso convidado, que é o Vitor Aceituno. Seja muito bem-vindo, Vitor. Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho do currículo do Vitor para vocês. Ele é médico pela Escola Paulista de Medicina, tem MBA em Finanças pela FGV, está cursando o programa de presidentes da Harvard Business School, é um empreendedor à Endeavor e é cofundador e presidente executivo da SAMI, que é uma health tech, é um plano de saúde digital que vem realmente transformando e revolucionando o cuidado na saúde em São Paulo, na Grande São Paulo e no Brasil. Vitor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Super obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Maravilha, Vitor. A gente costuma começar nossas discussões aqui com empreendedores, sempre buscando entender qual que é o background, são as origens, né? Então, traz pra gente um pouquinho de quem que é o Vitor no sentido mais de origens, né? De onde você vem, como que você tomar essa decisão de virar um médico? Tinha algum médico na sua família? De onde veio essa ideia? Como que tudo começou? Perfeito. Eu sou de Sorocaba, originalmente, interior de São Paulo. Morei lá até os 17 anos. Com 17 vim para São Paulo fazer faculdade. E aqui fiquei até os 30 e poucos anos. Hoje moro no interior, mais próximo de São Paulo. Meus pais, infelizmente, se divorciaram muito cedo e minha mãe tinha várias amigas, etc. E a gente tinha uma amiga que a gente ia com frequência e ela era RH de empresas e ela tinha muitas revistas na sala dela sobre você SA, você RH, exame, essas revistas de negócio. E eu, depois que criança, 10, 12 anos, ficava assistindo desenho, né? E quando a gente enjoava de assistir TV, pegava alguma coisa que tinha lá para ler e tinha as revistas. Eu li a revista e eu brinco que eu acho que na minha cabeça ali de criança, né, entendendo como é que o mundo funciona, aquela coisa da o cara na capa de revista de braço cruzado, assim, né, olhando aquela pose, fala, pô, acho que isso aqui quer trabalhar, né, acho que trabalhar é isso aqui, acho que ter sucesso, né, o cara parece estar feliz lá, O cara parece estar bem, né? Parece estar bem, né, sempre bem vestido, né, na capa da revista e tal. E aí, vai ler na revista, fala de venda, de estratégia, né, de liderança, etc.
E depois que cansava ali das revistas, eu falava, pô, mas tinha umas recomendações de livro ali nas revistas, eu falava, pô, comecei a gostar do assunto e comecei a aprofundar. Então, vários dos livros na época se recomendavam, Jim Collins, que a gente falou, mas também Jack Welch, Stephen Covey e outros, Peter Drucker. E eu comecei a ler, mas com 12, 14 anos, comecei a ler esses livros e acho que formei na minha cabeça que aquilo era trabalhar, né? Que aqueles livros ali eram... E uma das revistas que eu li uma vez, eu lembro bem, falava que boa parte dos bons administradores eram engenheiros. E eu falei, eu vou fazer engenharia. Então, pronto. E eu tinha um primo que estava fazendo engenharia na Politécnica da USP, na Poli. Eu falei, pronto. E todo mundo falava que era o primo mais inteligente da família. Então eu falei, pronto, eu vou para lá também, né? E me preparei até os 17 anos para passar na engenharia. E aí, prestei engenharia na USP, engenharia na Unicamp. E a Unifesp não tinha engenharia, né? Eu estava começando alguma coisa que era conhecida pela medicina. E eu nunca quis ver sangue e tal, não tinha nenhum médico na família. Metade das pessoas da família eram engenheiros, outra metade eram advogados. Não tinha nenhum médico na família. Não tinha nenhuma referência. Não tinha nenhuma referência. Mas eu tinha um professor que falou, olha, ele tinha 2 filhas médicas e um filho engenheiro, ele falou, olha, minhas filhas médicas estão muito bem, faz medicina, você estuda tanto, poxa vida, faz medicina? Não. Mas é um professor matemático chamado Saulo, eu gostava muito. E ele falou, não, faz. E tinha uma amiga minha que falou assim, olha, engenharia, Vitor, você estuda tanto, você vai passar, não sei o que agora. Medicina é mais difícil, né? Medicina, eu não sei se... Aí eu brinco e falei, pô, você acha que eu vou passar, né? E muita gente ali na época do vestibular, tava fazendo 15 vestibulares diferentes, tava fazendo coisas. A gente não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular cara e tal, só ia fazer faculdade pública, tava estudando ali para fazer as melhores. Eu falei, poxa, eu vou prestar 2 vestibulares. Vários amigos prestando 15, 17, viajando no Brasil para prestar vestibular em algum lugar. Eu falei, pô, então vou fazer 3, tá? Fazer USP, Unicamp e Unifesp. Põe medicina. Vai, faz companhia para as pessoas e tal, ali fazendo amigo, fazendo prova e tal. Mas meu foco mesmo é engenharia da USP, vamos embora, né? E aí no fim passei na USP, passei na Unicamp, e engenharia e medicina eu fiquei na lista de espera. Não queria mesmo, né? Mas surpreendente, fiquei na lista de espera e tal. Beleza, vim para São Paulo, fazer matrícula na engenharia, fiz matrícula. Aí, acho que foi na semana da matrícula, sou cristão, tava domingo na igreja, ligam, falam assim, olha, aqui da faculdade de medicina, eu vi que te ficou na lista de espera, você vai vir fazer a matrícula se te chamarem? Aí eu, não, acho que não, acho que outra coisa e tal, né, não Tá de brincadeira. né? Mas desliguei ali e fiquei pensando, poxa, quem que liga domingo à noite e tal? Deve ser... Domingo à noite? Domingo à noite. Não tem ninguém, faculdade pública trabalhando domingo à noite e tal. Não tem ninguém, né? Talvez estão trabalhando ali por causa da matrícula, talvez alguém fazendo turno extra ali. Ou algum aluno que descobriu meu telefone também tá na lista de espera, quer saber se eu vou, né? Pra contar se ele vai entrar no número ou não. Mas aqui na cabeça. E aí quando a gente foi pra São Paulo, naquela semana fazer a matrícula da engenharia, eu falei, mãe, vamos passar lá na faculdade de medicina? Estamos aqui, né? Viemos pra São Paulo, né? Vamos conhecer, né? E fomos conhecer a faculdade e tal. Eu brinco mais ou menos, assim, com certeza a medicina tinha muito mais mulher que homem, né? O que aos 17 anos é uma coisa importante, né? Engenharia só tinha homem. E aí a gente fez um tour pela faculdade e tal. E naquela época, eu estava pensando também em fazer pesquisa. Até falei, pesquisa é meio igual a qualquer lugar. Você estuda muito, você faz teste, publica paper e tal. Engenharia e medicina, pesquisa e tal. E uma das coisas falaram, olha, passar em medicina é mais difícil que passar em engenharia. Então, se você passar agora, eventualmente você podia testar e se você não gostar, você vai fazer engenharia. E aí, de novo, sendo cristão, a gente pensou, orou, chamou o pastor em casa, ficou pensando, falou, e o que eu entendi na época foi, olha, a resposta é, não tô na lista, eu não fui chamado, tô na lista de espera. Então, hoje eu não tenho nem a opção de dizer que eu quero, porque eu tô na lista. Então, não tenho nem a opção de escolher. Mas, se chamarem, com 17 anos, tem tempo, tinha passado nos primeiros lugares da USP pela engenharia, falei, posso trancar a matrícula? E aí eu experimento a medicina, vamos ver, né? E gostei. Falo que assim, né, nosso corpo é fantástico, né? Assim, você entender como as nossas células, os mecanismos de defesa, o vírus, bactéria, todas as coisas. O ser humano, do outro lado, né? Contar para alguém que está doente, acompanhar alguém numa UTI, toda a jornada, né, do ser humano, né? Foi incrível, assim, a faculdade é fantástica, né? Eu brincava que era no Discovery Channel todo dia, né? Você olhar... Mas no segundo da faculdade eu comecei a sentir falta das coisas que aos 14 anos, e pelo qual eu estava fazendo engenharia, que eram as coisas de negócio, né? Eram as coisas de gestão. Então assim, o paciente não tomou remédio. Esses pacientes são tigrão mesmo, viu? Paciente é difícil, a gente faz todo o trabalho, faz a doença, entende qual é a doença dele, lá faz o diagnóstico, pede um monte de exame, passa o medicamento, insiste com ele não toma. Tigrão, viu? Próximo. A gente quer fazer a cirurgia do paciente, a cirurgia assim, com essa técnica tal.
o convênio não aprovou. Esses convênios são maus. Os convênios são maus, é uma resposta meio rasa, né? Fala assim, eles são maus, não aprovaram, mas por que não aprovou? Né? E aí eu comecei a talvez fazer mais perguntas do que o médico tradicional fazia, né? E que em geral falou assim, não, cala a boca, menino, atende o próximo paciente, né? Mas para mim, gente, tem um monte de problema aqui. E porque eu ia fazer engenharia, inicialmente, eu tinha feito um pouco de programação no ensino médio, eu tinha feito um ensino médio técnico de informática e tal, e eu era aquela pessoa que na turma, o pessoal falava assim, ô Vitor, e como era uma turma já mais millennial, assim, mais, né, da época do Netflix, etc., o pessoal virava e falava assim, Vitor, eu tive uma ideia para um aplicativo. O paciente botar o remédio que ele toma, para lembrar ele de tomar o remédio, ou, poxa, a pessoa estava em casa com o Netflix lá super legal, chegava no hospital, escola, tinha um prontuário eletrônico, Windows 98 lá, feio, tudo quadrado, tudo, né? Poxa, Vitor, não dá para fazer um negócio, né, mais amigável ali e tal, e eu era uma pessoa, né, que o pessoal chamava, né? Então eu comecei a perceber, ali na faculdade de medicina, que tinha uma outra via. E aí teve uma pessoa, especialmente no segundo ano, que era um professor de endocrinologia da Escola Paulista, que ele tinha sido CEO do Fleury. Ele pegou o Fleury faturando 20 milhões, levou para 500 milhões, né, virou o principal acionista individual do Fleury. E ele estava na época de aposentadoria, conselho e tal, e voltou a dar aula. E eu acho que assim, talvez ele tinha a impressão que voltando da faculdade depois de uma carreira de sucesso no Fleury, ele ia voltar e todo mundo falar, nossa, olha essa pessoa que fez isso e aquilo. E acho que a realidade da universidade pública no Brasil é que assim, qual que é a sua nota da CAPES? Quantos papers você publicou esse ano? Né? É um pouco da realidade, que eu imagino que talvez ele tenha enfrentado ali, olhado e falado, poxa, eu fiz aqui uma carreira, né, no mercado privado de construir, né, um dos principais laboratórios da América Latina, se não do mundo, por isso de qualidade, tamanho e tal, e você volta para a universidade, isso não tem valor nenhum. Né? Você não virou professor titular, você não virou livre docente. Né? A realidade, o que conta é outra coisa. Só que eu era estudante de medicina ali e interessado nessas coisas. E ele montou uma disciplina eletiva de gestão e economia de saúde. Aí eu fui assistir essa eletiva e no final colei nele. Falei, não, me ensina isso aí. Né? E aí, para não alongar muito a resposta, mas foi um pouco de como eu vim parar na medicina, né? E como eu comecei a parar na gestão, comecei a me interessar por gestão a partir de coisas que me provocavam e de uma formação mental do que era trabalhar e de como é que tinha que pensar o mundo, né? Estando no meio da saúde. Né? Cara, muito espetacular, Vitor. Eu confesso, Michael, que eu já ouvi muita história de como que alguém virou médico, mas essa é nova para mim. Eu, cara, prestar engenharia, eu colocar a medicina como a segunda opção, que é raro, às vezes o cara coloca engenharia como segunda opção, como a segunda opção, tenta medicina, mas colocar o contrário e de última hora optar por medicina, não, você espera, cara, a gente vê realmente quase que a saúde brasileira perdeu um grande empreendedor, cara. E alguém ligar domingo à noite em casa também é um negócio inédito. Não, e o pior, eu tava... Descobriu? Nunca descobri. Eu acho que foi um anjo que ligou. eu tava em 106 da lista, chamou até 110. Então, assim... Uau. Por 4 números, né? Quase bingo, né? Assim, cara, 4 números não tinha entrado, né? Então foi assim, foi realmente, era pra cima. Um chamado, né? Espetacular, Vitor. Então você tem esse privilégio, essa oportunidade de conviver com um ex-grande executivo, um ex-grande empreendedor. Eu imagino até que você, quando olhou esse professor, certamente ganhou energia nova e ele também por ver alguém interessado dentro daquele contexto altamente. Essas escolas mais tradicionais têm um viés altamente assistencial, é muito difícil você construir um outro caminho, né, ali após. E como que foi tua jornada para começar o primeiro negócio? A Sami não é teu primeiro negócio, né, você teve vários outros negócios, mas como que foi a jornada para o primeiro negócio e como é que foi seus primeiros dias ali como no papel de empreendedor? Legal. Quando eu consegui, né, esse mentor, vamos dizer assim, né, que a gente criou esse relacionamento, inclusive a gente, alguns anos depois, correu São Silvestre junto, tal, etc. Mas eu comecei a acompanhar ele, fiz a matéria letiva, ele dava aula no MBA, eu falei, posso assistir o MBA? Ele falou, não, você não pode ter certificado, porque você não tem graduação, mas assiste a aula do MBA. No ano seguinte, ele me chamou para dar aula do MBA na matéria dele, no lugar dele, numa matéria de governança. Eu estava no quarto ano de medicina, dando aula de governança. E aí eu comecei a me interessar, e ele tinha um grupo de investimento anjo, ali na Berrini, e eram pessoas que tinham feito muito dinheiro na vida,
investiam, né, capital em novos negócios, e eu ia de ônibus lá para participar do family office dele, escutar, sentar no cantinho, tentar não atrapalhar e aprender alguma coisa, né? Então eu tive múltiplas experiências no começo da faculdade, seja acompanhando ele no grupo de investimento anjo, na eletiva, ou nesse MBA, que era um MBA de gestão e economia de saúde, e em paralelo eu comecei a fazer as minhas próprias coisas. Uma delas, que eu descobri que as faculdades que o aluno queria ter uma experiência prática maior, montavam empresas júniores, né, empresas juniores, né? Então, as faculdades de engenharia geralmente tinham isso, a faculdade de administração tinham isso, tinha uma de medicina no Brasil que era da USP. E aí, eu falei, vou lá participar da USP. E aí eu fui fazer, na medicina é muito comum as ligas, né? Então a USP tinha a Liga de Gestão em Saúde e tinha a empresa júnior, que era chamada Med Júnior na época. E eu falei, não tem na Unifesp, eu vou lá participar, né, da USP. Eles permitiam que outras faculdades participassem. Eu fui lá fazer o curso de introdutório lá da Liga, estava acho que no segundo ano. E aí eu encontrei um professor da Unifesp lá, que era o Sérgio Tufik, que foi o fundador do Instituto do Sono, né, da FIP, que virou a LIAR e tal, a Aliança. E ele estava lá. E ele falou, que tem gente na escola aqui na USP? Né? E tem uma rixa, né? Você fala que é os índios e a porcada, né? A escola são os índios e a USP é a porcada ali. Ele fala, eu não posso estar aqui na porcada, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, não, a gente veio assistir o curso da Liga, porque lá na Escola Paulista não tem e tal. Não, vamos fazer uma lá. Vamos fazer uma pra gente lá. E aí a gente montou a EPM Júnior, que era a Escola Paulista de Medicina Júnior, que foi a segunda empresa júnior de medicina no Brasil. E falou, aqui vocês vão começar a aprender negócio dentro da Faculdade de Medicina. Em paralelo, a gente também montou a Liga de Gestão em Saúde da Unifesp. Então, você tinha aula e praticava. E aí, nessa prática, o que era, tentando resumir, né? Era um monte de aluno mais ou menos qualificado, porque tinham passado num bom vestibular, etc. Mas não estavam informado, mas tinham pessoas inteligentes ali, trabalhando de graça, entre aspas, ali numa empresa júnior, com a ajuda de professores muito qualificados, que davam como mentoria ali, vendendo consultoria para o mercado. Então, era um deal da China ali, entre aspas, porque, por dar um exemplo, né, um ano a gente fez uma parceria com a Philips para planejamento estratégico, porque a Philips queria saber quantas tomografias ela ia vender no que vem. E para entender, na caso era ultrassonografia, por exemplo. E para vender ultrassom, você tinha que entender, por exemplo, o ultrassom usa muito para gravidez. Qual que é a previsão de número de grávidas no Brasil no que vem? Quantas ultrassons uma grávida faz por ano? Como é que é a distribuição pública e privada de ultrassom no Brasil? Quem são os grandes compradores de ultrassom no Brasil? Ao mesmo tempo, a gente tinha os melhores professores de ginecologia do Brasil, ou entre os melhores, porque eram da Unifesp, que trabalhavam ali, mas também trabalhavam no Einstein, trabalhavam no Sírio, trabalhavam em outros hospitais privados, davam aula. Então, a gente sentava com eles e falava, professor, estou ajudando a Philips a fazer um negócio, nem sei o que é planejamento estratégico, como é que calcula, mas eu quero saber como é que me ensina aí ultrassom. O que você pode falar de ultrassom? E ele, muitas vezes era um diretor do departamento de ginecologia do Einstein também, ele falava, lá no Einstein a gente compra tantos ultrassons, é assim, o critério é esse, o que está acontecendo com fertilidade, fecundidade materna é isso, tal, e ele trazia, e a gente ia lá correr atrás para desenhar alguma coisa que tivesse valor para contribuir no planejamento da Philips. Nessa a gente também, por exemplo, ajudou o governo de Angola, porque a gente descobriu que tinha uma consultoria que estava ajudando a redesenhar o sistema de saúde de Angola. A Angola ficou em guerra civil até o começo da década de 90, e o que aconteceu em Angola foi que quem era enfermeiro na guerra, quando acabou a guerra, virou médico, foi promovido. Quem era motorista de ambulância foi promovido a enfermeiro. Que é porque, isso? contexto de guerra, né? Você não pode assim, não. Você tem que ter faculdade de 5 anos e pós-doc na França. Não. Cara, você fez furativo na guerra, o país precisa de infraestrutura, você era enfermeiro na guerra, agora você é pro médico. Tá aqui o diploma, você era motorista de ambulância, estava ajudando na guerra, cara, agora você é enfermeiro. Só que não tinham conhecimento, eles tinham uma experiência prática relevante, eles tinham ali uma vivência, mas não tinha graduação, não sentou para estudar, muitas vezes, né? Então, eles contrataram o Brasil, e como o Brasil e Angola falam português, eles contrataram, era uma subcontratação que era contrataram o HCOR, que contratou uma consultoria, que contratou a gente, e eu fui para Angola treinar enfermeiro, fazer treinamento de BLS, ACLS lá, como parte e também ajudar a redesenhar, baseado em princípios de saúde coletiva, né? Como é que a gente desenhava, que eles tinham que redesenhar tudo, né? Onde que vai ter um UBS, um programa de saúde da família, onde é que está um hospital terciário, e a gente ali, o que a gente fazia? Senta com o professor de saúde coletiva, de saúde pública lá, professor, a gente está ajudando o governo de Angola aqui no negócio, como é que faz? Tem aqui os princípios da longitudinalidade, tem os princípios da equidade, tá? Como é que a gente pensa? Em geral, a gente faz caracterização regional para uma unidade de saúde, um PSF, tem um programa de saúde da família para cuidar de tantas pessoas, tá? Então, teve esse desenho. Então, a empresa júnior
foi uma grande experiência na faculdade para aprender mais sobre isso. E aí no 4º ano da faculdade, eu falei, peraí, mas empresa júnior vai ficar aqui, o negócio da faculdade, né? Eu vou me formar, não dá pra ficar em empresa júnior para sempre, né? Eu preciso montar a minha empresa. Só que eu não sabia fazer nada, assim, na prática, né? Uma atividade. E aí, que eu tinha feito muito na faculdade por causa dessas ligas, por causa dessas coisas, a gente fazia muito evento na faculdade, por causa das ligas. E eu comecei a montar uma empresa para fazer evento e tinha um sócio. A gente brincou assim: ó, a gente não sabe tudo o que a gente vai fazer, vamos fazer evento para conhecer pessoas e no meio a gente vai descobrir o que a gente vai fazer. A gente até discutiu uma época fazer uma plataforma para doente crônico e tal, mas a gente falou, vamos. E eu brinco que no primeiro negócio, né? O moat que eu descobri ali, o segredo do negócio ali, um primeiro, né? Foi que eu brinco que quase ninguém recusa dar uma palestra, dar uma entrevista. Né? Acho que vocês não criaram o podcast aqui à toa, né? Então, quase ninguém recusa dar uma palestra, dar uma entrevista, então é um bom jeito de conhecer as pessoas. Com então, certeza. a gente começou a organizar evento e convidar as pessoas. O nome da escola da Unifesp ajudava, né? Então, por exemplo, o Claudio Lutemberg, presidente do Einstein, formado na Unifesp, né? Então, era meu veterano ali. Então, chama o presidente do Einstein, depois vem o outro. Se você chamou o do Einstein, da Mil, não sei o quê, os outros vêm. Aí você cria meio que um self-fulfilling, né, prophecy ali, que você vai chamando. As pessoas vão vindo e a gente fez 23 eventos em 3 anos. Eu brinco que a gente nunca encontrou o que queria fazer, a gente acabou virando uma empresa de eventos. Então, a gente, né, durante aquele período, começou a construir um negócio, começou a ter um faturamento e um modelo que era um modelo de evento, um modelo de conteúdo, um modelo de patrocínio e tal. E essa foi a minha primeira empresa formal, né, minha primeira empresa fora da faculdade, com meu CNPJ, meu contrato social, etc. Eu falo que assim, eu não sabia fazer nada. Eu lembro quando a gente contratou a primeira pessoa e combinou, sentamos num café, combinamos qual que ia ser o salário, e eu falei, tá, como é que eu formalizo agora? Aí eu liguei para um amigo e falei, cara, acabei de contratar uma pessoa aqui, mas eu não sei como é que formaliza. E aí? Ele falou, ó, você tem contador na empresa? Quando eu fiz o contrato social, eu tive que pagar um contador para fazer isso e tal. Ela tem carteira de trabalho? Tem. Então pega a carteira de trabalho e manda pro contador, ele resolve. Pronto, aprendi a contratar. Né? E toda a experiência que você tem do primeiro CNPJ, do primeiro funcionário, do primeiro tudo, você vai colocando o seu cinto de utilidades. Né? Então hoje eu devo ter contratado na vida, talvez, né, em escala, umas 700, 800 pessoas na vida. E você aprende. Você para que ser um mistério. Né? Não contratar alguém, demitir alguém. Né? Você vai, primeira vez que você faz, você pergunta para alguém, você tem alguma dúvida, quando você vai acumulando essa experiência, isso, né? Então, essa foi a minha primeira empresa que eu fui fazendo, né? Comecei no 4º ano da faculdade CNPJ. Para fazer a história curta, ela cresceu, fez uma fusão com uma outra empresa, vendeu para o Estratégico em 2018, que era uma empresa do mesmo segmento. É a maior empresa do mundo de eventos corporativos, uma empresa chamada Informa Group, que é a mesma organizadora da Feira Hospitalar no Brasil. Então, vendemos em 2018. Fiquei um ano lá como executivo dessa multinacional no Brasil, né? E foi uma experiência muito legal, assim, durante o período de 2010 a 2018, né? 2010 estava no 4º ano da faculdade, então 2010 a 2018, começar a empresa, inicialmente num quarto em casa, alugar a primeira sala comercial, passar por uma fusão, quase que fazer um turnaround da fusão depois, vender para um estratégico, passar por uma experiência de trabalhar na multinacional como executivo pós-aquisição. Então, foi uma experiência, óbvio, numa escala específica, mas quase completa de um empreendedor, de passar por todos os ciclos. Uma jornada, né? Um ciclo. Exatamente, de começar, primeira vez, fazer cada etapa. O Vitor, interessantíssimo e com velocidade e parece com bastante convicção. Você está no 4º ano da faculdade, pô, você está numa formação de medicina, mas com a cabeça, parte da tua mente pensando no empreendedorismo, né? Então, essa era uma convicção que você tinha. Você sabia que, independente do teu nível de formação, você empreenderia. Esse é um ponto. E como é que você, com essa convicção, como é que você estrutura a ideia? Ok, você sai montando, como você disse. Como é que você estrutura a ideia? Como você fala, de fato é isso que eu vou seguir? Eu não vou dizer que eu tinha certeza que eu queria montar uma empresa, mas a parte de gestão sempre me chamava atenção, né? E eu via aquilo como uma, né? De novo, desde os 14 anos eu estava lendo livro de gestão, então para mim sentar com alguém falar de vendas, falar de estratégia, mas que eu não tivesse experiência, eu tinha vocabulário, né? Tem o Han Charan, que é um autor famoso, né, desse professor de Harvard, acho que ele fala uma coisa assim: os jovens aprendem rapidamente o que falar para impressionar os mais velhos, depois eles correm para aprender a entregar, né? E eu acho que aprendi rapidamente o que falar para impressionar e entender. Eu lembro quando eu fiz esse MBA no 3º, 4º ano de faculdade, sem nunca ter trabalhado, né, assim, efetivamente como executivo numa empresa,
Na minha turma de MBA tinham vários CEOs, gerentes, diretores de empresas, e eu tocava MBA, sim, razoavelmente numa boa. Né? O que eu senti falta durante o MBA foi numa aula de jogos de negócio, quando eles abriram, se cada um tinha uma empresa, tinha um software que calculava lá, se tinha um jogo de negócio mesmo. Quando pegou balanço financeiro, o pessoal abriu, olhava, isso aqui, fluxo de caixa, daí o que está acontecendo? Esse foi, a parte de financeira foi uma parte que eu senti que eu não tinha naquele momento, qualquer conhecimento, né, que não tinha lido um livro de finanças. Eu tinha lido, eu diria, a parte mais soft da gestão, né, a parte mais, como é que você contrata, como é que você demite, como é que você constrói cultura, como é que você lidera um time, como é que você pensa em expansão, essas coisas, a parte de texto. Agora, a parte de números, para mim, não tinha, né. Então, aí, tanto que depois eu fazia um MBA de finanças, porque eu falei, isso aqui eu preciso aprofundar. E no MBA de finanças só tinha contador e eu, médico, lá fazendo MBA. Mas porque para mim estava claro que esse era o gap que eu precisava cumprir. Até hoje acho que tem muito para aprender, mas quando a primeira formação ali de negócio, para mim isso foi... Mas, então, assim, a gestão sempre foi um interesse, mas não necessariamente que eu ia montar uma empresa. Mas começou a me interessar a coisa de, construir uma coisa do meu jeito, né? E acho que o Brasil começou, né, pelo momento de mercado, a começar a falar mais de startups, né, começar a falar de empresas de tecnologia de alto crescimento, de Vale do Silício, de Google, Facebook, Amazon, e acho que isso contaminou um pouco o imaginário, né, de todo mundo do ponto de vista de como é que você monta uma empresa de sucesso ou uma empresa de alto crescimento. E acho que como jovem você olha aquilo e fala, poxa, o Mark Zuckerberg tem 27 anos e montou um negócio de... Por que não? Esse é um ponto, a curiosidade. Claro. Eu não quero interromper teu raciocínio, Claro. mas você pegou uma veia aí. Você me parece que é da geração milênio, né? E você acredita que surfou essa onda? Eu acho que do ponto de vista de cultura, sim. Do ponto de vista de imaginário, né? Imaginar que é possível construir uma empresa grande em pouco tempo, né? De imaginar que as tecnologias novas tornaram possíveis coisas que antes não eram possíveis. Sim. Né? Com tecnologias básicas, por exemplo, hoje você vai pedir um Uber, a tecnologia de GPS que você usa no celular para saber onde você está e onde o carro está, não existia, talvez há 15 anos atrás. Né? Então não era possível uma empresa como a Uber há 15 anos atrás, porque a tecnologia não estava disponível. O smartphone, exatamente, para você poder pedir um Uber, você tem que ter um smartphone, né? Você não tinha lá no Nokia, né, da cobrinha, você não tinha como pedir um Uber. Então, você ter smartphones disponíveis para as pessoas também foi uma coisa que permitiu, em número suficiente, para fazer sentido ter uma frota de Uber na rua. Isso também foi uma coisa. Então, quando você vai olhar os ciclos econômicos, a cada X anos, desde a máquina a vapor, né, até a prensa, a cada X tempos na história da humanidade, tem alguma tecnologia transformadora que é um enabler, né, ela permite que alguma coisa que não era possível, né, lembrar que os livros eram copiados, né, e depois a história da prensa de Gutenberg lá revolucionou a indústria gráfica, a ponto de hoje você ter livros produzidos a centavos, né, isso não era possível, o conhecimento não era disponível. A internet é a mesma coisa. Agora, os LLMs, né, as inteligências artificiais, é a mesma coisa. Se fala hoje que você vai ter uma pessoa com mais conhecimento do que qualquer pessoa. Né? Assim, esse ano, se você está usando o ChatGPT, você é uma pessoa com mais conhecimento do que todas as pessoas juntas de 10 anos atrás. Porque o volume de informação, né, que você pode ter por lá é maior do que... Então, acho que eu vivi um pouco, sim, esse momento de olhar e falar, poxa, a internet, né, ter uma capacidade que não existia na década anterior ou na anterior, e que aí permite coisas novas. Então, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acho que sim, mas não era necessariamente de empreender, mas quando olha esse contexto, cara, empreender parece fazer sentido, né? Do que e aí você escuta sempre a crítica, né? De quem trabalha em empresas maiores, etc. Poxa, aqui é mais difícil fazer. A internet, né? Aqui é mais difícil fazer isso, porque você tem sempre o legado, sempre o desafio, né? Então, se é difícil fazer no grande, eu preciso começar pequeno uma coisa nova. Só que com as tecnologias novas, essa coisa pequena pode ficar grande rápido, né? E aí vem várias teorias, né? O Clayton Christensen, que é professor de Harvard também, que tem a inovação disruptiva e tal, ele fala, né, da mudança dos mercados quando surge uma tecnologia nova e tal. Então, acho que também esse conceito, né, também impregnou um pouco ali para pensar nisso. Muito bom. E o Brasil, quanto surfou essa onda? Na tua geração? Olha, eu acho que tem acho que chama Alvin Toffler, que acho que criou a teoria das 3 ondas da internet, né, ou das ondas de tecnologia. A primeira onda era a onda das empresas de acesso à internet. Então, no Brasil foi o quê? Foi BOL, foi AOL, né, aquele CDzinho da América Online que chegava em casa, o IG,
né? Eu cheguei a usar a internet de escada com o fedezinho do IG lá. Então, acho que ela foi considerada a primeira onda das empresas de internet, que era de acesso à internet. Para você conseguir, né, acessar um e-mail, por exemplo. Né? Você tem um fedezinho lá do IG, fazer internet de escada depois das 9 da noite, que era mais barato, e conseguir. A segunda onda é a das empresas de internet. Vamos chamar a primeira de acesso à internet, a segunda de internet. O que é a empresa de internet? São empresas que estão puramente online. Então, por exemplo, Facebook. Facebook não tem uma loja. Você não vai... Agora está tempo com os devices, etc., da Meta, mas Facebook não tem uma loja física. Você vai no shopping e vou na loja do Facebook. Para a gente no Brasil, a grande onda foi o Orkut. Né? Era uma empresa, uma rede social que era totalmente digital. Você não ia no Orkut, você não comprava nada do Orkut, você não chegava uma caixa em casa do Orkut. Então, era uma empresa totalmente digital. A terceira onda, que talvez ela é uma das mais transformadoras antes de AI, é a onda do que eles chamam de online to offline. Quando eu começo a conectar o mundo físico com o digital. Exemplo, a Uber. Você tem pessoas com carro, que tem uma licença de motorista, né? Carteira de motorista, e de repente você põe um aplicativo para eles e agora você pede o Uber 5 minutos, você está na sua porta. Você conectou. Você tem um iFood, que tem uma pizzaria 30 minutos daqui, você pede uma pizza e daqui a pouco ela chega. Né? Você está usando uma tecnologia digital para conectar com uma coisa. E aí é interessante por quê? Porque aqui, talvez não só, mas aqui é onde a saúde começa a se encostar mais também. Porque a saúde é uma coisa necessariamente física. Ou em algum momento você tem que, eu brinco, palpar a barriga. Né? Algum momento tem que escutar um pulmão. Né? Muita coisa analógica. Tem muita coisa que ela é analógica física. Então, você falar que, não, vamos fazer saúde digital só digital, talvez você vai conseguir educar pacientes, você vai conseguir ter literatura, né, sobre uma doença, sobre uma dieta, sobre hábitos saudáveis e tal, mas você não consegue palpar uma barriga e fazer um cateterismo, né? São coisas que são muito físicas. Agora, quando você começa a conectar, né, nessa terceira onda do online to offline, você começa assim, por um aplicativo, eu peço alguém para vir fazer um exame laboratorial em casa. Poxa, isso é um online to offline. Eu usei o aplicativo, ao invés de pedir um Uber, eu pedi um cara para fazer um hemograma em casa. Ou eu pego o dado da farmácia que você está indo e com tecnologia eu conecto com o seu prontuário para ver se você está tomando remédio da farmácia. Né? Eu começo a tecnologia digital para conectar com o mundo físico e gerar valor. Então eu acho que o Brasil sim, uma empresa que eu citei, né? A OL na primeira BOL, IG na primeira onda, segunda falando de Orkut, que o Brasil foi o maior sucesso do Orkut, ou mesmo aqui Mercado Livre, né? Que o Mercado está na terceira onda, mas outras empresas aqui que surgiram, né? Talvez a UOL também no meio aqui, viu essa transição, a Local Web, talvez um pouco aqui, né? Então, empresas que já começam a oferecer um range de serviços maior nessa segunda onda, ou entre a primeira e a segunda. E terceira é o que a gente está vendo hoje, né? Uber, iFood, todas essas ondas se conectando, né? Então, acho que sim, o Brasil viveu. Excelente, Dr. Rômulo. E a importância de uma mentalidade flexível para poder acompanhar esse ciclo de mudança com essa velocidade. Né? Exatamente, cara. E Vitor, você tem essa primeira trajetória com empresas de eventos, captura ali uma oportunidade, lê esse mercado, tem uma ótima experiência de empresa nascente, imagino que processo de escala, M&A de fusão, M&A de venda executiva, então realmente você passou por ciclos ultra rápidos, certamente amadureceu muito, ganhou muita experiência e você, de repente, imagino que sai dessa posição executiva e começa a olhar o que você vai fazer da vida a partir de então, né? Quais foram as reflexões, uma vez que você digamos, deixa essa posição executiva, quais foram as reflexões que você fez para definir qual era o próximo passo? Claro. Que você estudou indústrias, leu mercados, que teu radar ali estava, como é que ele estava operando? No último ano da faculdade, e assim, até falando um pouco de ideia e estar pensando em gestão na faculdade de medicina, eu pensei em largar a faculdade várias vezes. Né? Vou largar, vou fazer economia, vou empreender, vou ser dropout, né? Não vou fazer faculdade, vou empreender e tal. Talvez uma das pessoas que mais assim, me deu um choque, que eu senti que tinha sabedoria no que ele estava falando, pessoa de alguns anos que eu não tenho contato, chamada Augusto Camargo, empreendedor, e eu comentei com ele pelo quarto quinto ano da faculdade que estava pensando em largar, ele, não faça isso. Não tem nada acontecendo lá fora que não possa esperar você se formar. Você está com 2 anos para se formar. Né? E acho que ele está muito certo, no sentido de que, como você falou, tem sempre transformações acontecendo, mas tem sempre transformações acontecendo. Sim. Então,
Talvez naquele momento fosse, não, a digitalização, a internet, agora poderia ser IA, agora sempre tem alguma coisa. Mas, naquele momento, talvez, óbvio, a gente não tem, né, um multiverso para saber o que teria acontecido se eu tivesse, mas, especialmente na área de saúde, né, dado que eu continuei na área de saúde. O fato de você ser doutor, Vitor, o fato de você ser médico, o fato de você, a minha primeira empresa, na empresa de eventos, durante um período eu dava plantão, aos sábados, 24 horas, para pagar meus custos de vida e pagar o primeiro funcionário, pagar o aluguel do escritório, então fazer o self-funding ali, dando plantão no hospital, então isso era uma facilidade, que talvez em outras coisas eu não conseguiria fazer eu dar plantão noturno, muitas vezes, durante o dia eu estava na empresa, à noite eu estava no hospital dando plantão. São poucas profissões que permitiriam que eu conseguisse ter essa flexibilidade, né? E tivesse um bom salário, né, para também poder fazer isso, porque às vezes você podia ter essa flexibilidade, mas ganhar pouco e não conseguir fazer o investimento da sua empresa, pagar um aluguel, etc. Então eu tinha essa dúvida muitas vezes se eu devia continuar ou não, mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Mas, no último ano da faculdade de medicina, ali na Escola Paulista, eles têm um estágio opcional no 6º ano, que é um mês que você pode escolher fazer em algum lugar. Muita gente fazia ou numa especialidade que pensava em fazer de residência, para ter certeza que queria aquela residência, então fazia, eu estou pensando em fazer de ginecologia. Então eu fazendo a ginecologia da USP, porque é bom, eu fico lá um mês na ginecologia da USP no 6º ano, para eu decidir se faço uma prova de residência aplicando para ginecologia ou não, por exemplo. Alguns falavam assim, não, eu vou fazer fora, eu vou fazer dermatologia na John Hopkins, esse mês, né, que eu pode escolher onde você queria fazer. Ou eu vou fazer uma especialidade bem tranquila, para não ter que ter nenhum trabalho e vou poder estudar para a prova. Porque como a prova de residência era difícil, alguns escolhiam esse mês opcional, ficar quase de férias, pegar algum lugar bem tranquilo, para poder estudar para a prova, porque a prova de residência era difícil. E eu falei, cara, não me vejo fazendo, né, nenhuma especialidade em nenhum lugar, né, muito ali incomodado. E eu lendo, e para mim o inglês foi uma coisa importante para poder, né, que eu aprendi um pouco mais tarde, mas ali na faculdade eu percebi que o inglês era importante, comecei a estudar e me dedicar. Eu comecei a ler coisas dos Estados Unidos e descobri que tinha uma coisa acontecendo nos Estados Unidos, que era o tal do Obamacare. E o Obamacare tinha várias características, uma delas era digitalização do sistema de saúde americano. O Obama entendeu que quem não mede não gerencia, e é das melhores maneiras de você medir é com tecnologia. Você fazer indicadores em papel é difícil, né? Então, a tecnologia ajuda muito para você ter indicadores. Então, uma das primeiras coisas que o Obama fez, que eu acho muito inteligente, falou assim, olha, você tem que ter prontuário eletrônico nos Estados Unidos. A gente só vai ter uma saúde de qualidade aqui bem gerenciada se tiver prontuário eletrônico, se tiver RP, se tiver sistema. Então o governo faz o quê? Ele cria um programa chamado Meaningful Use, que deu, se não me engano, 36 bilhões de dólares para quem usasse prontuário eletrônico. Então assim, você é um hospital, você é uma clínica, você é um laboratório e tal, se você usar prontuário eletrônico e sistemas na sua clínica, você vai ganhar dinheiro do governo. Peraí, eu estava pensando aqui no meu consultório, se eu ia contratar um prontuário, não vou, o prontuário custa aqui $100, o Obama falou que vai me dar $1.000 se eu contratar o prontuário. Agora, mesmo que eu não use. Não vou contratar, a matemática é óbvio, né? Só que além disso, o governo foi muito inteligente, que como o nome do programa é Meaningful Use, você tinha que provar que você tinha um uso significativo do sistema. Que você não só contratou, né? Assinei uma PO aqui e contratei. Não. Você tinha que provar que você estava usando. Tinha que ter um checklist lá de coisas, que até ouvi falar que passaram um pouco da mão ali no checklist, mas você tinha que provar que você estava usando o sistema. Pensa para a indústria de tecnologia de saúde americana, você é um vendedor de prontuário eletrônico. De repente o governo vem agora e fala... Bateu a meta. Bateu a meta, né? É obrigado a contratar e ainda vou pagar para você. A indústria começou. Eu falo que foi o primeiro boom de saúde digital nos Estados Unidos foi em 2012, que era esse 6º ano que eu estava na faculdade, que o Obama estava distribuindo dinheiro para todo mundo digitalizar o sistema de saúde americano. E todo mundo estava falando, cara, isso aqui tem que ter tecnologia, isso aqui tem que ter... Ao mesmo tempo, era o momento em que as lojas de apps, né, Apple Store, Google Play, estavam nascendo ali, estavam começando a se expandir, e tinha muito aplicativo de saúde na Apple Store começando a crescer, de todo tipo. E eu ouvi falar que tinha uma incubadora, uma aceleradora de startups de tecnologia na Califórnia, chamada Rock Health, que era de uma pessoa que saiu da Apple, que estava vendo os aplicativos de saúde crescerem na Apple, e montou uma aceleradora de empresas de tecnologia para a saúde. E estava ali com umas 30, 40 empresas sendo aceleradas, investidas e tal. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer esse lugar. Cara, eu tenho que conhecer esse negócio. Aí eu mandei e-mail para eles e falei, olha, vocês querem um estudante de medicina para trabalhar de graça em um mês? Limpo cadeira, faço crachá, o que precisar. Mas eu preciso entender o que vocês estão fazendo. Quero conhecer esse negócio. Eu queria talvez montar um negócio desse no Brasil. E aí eu mandei lá, mandei e-mail para a CEO, respondeu. Poxa, acho que isso é exótico, talvez, né? Estudante de medicina do Brasil, vim aqui na Califórnia, trabalhar de graça, chega aí, né?
E aí eu fui, né? Passar 4 semanas, gastar o cartão de crédito. Isso é legal, isso é legal. Vem cá com a gente. Vem aqui, chega aí, você é tão legal. Eu fui, né? E aí passei 4 semanas lá. E na época era também começando, era em cima do restaurante chinês ali em Chinatown, em São Francisco. Hoje é um escritório super bonito, a última vez que eu fui lá em Mission. Mas foi uma experiência muito legal de ver. E engraçado que a faculdade, quando eu fui explicar na Unifesp, que olha, não é a ginecologia da USP, é uma incubadora de tecnologia. O professor falou, mas acho que isso aí não pode. Acho que isso aí não encaixa aqui no critério da grade, né? Incubadora de empresa de tecnologia, você está fazendo medicina, o que tem a ver com isso aqui? Aí eu, né, eu tive um insight ali, falando, não, mas um dos patrocinadores é a Harvard Medical School. A escola de medicina da Harvard é um... Aí é palavra mágica, né? Incubadora de tecnologia da Harvard Medical School. Então, peraí, o nosso estudante de medicina aqui vai passar um mês na Harvard Medical School. É uma incubadora ligada à Harvard Medical School. Aí ele falou, tá, se alguém assinar pra você, tudo bem. Eu tinha que assinar a papelada, né, Mas não, aí eu perguntei lá pra CEO, eu falei, olha, você pode assinar os papéis, dizendo que eu fiquei aqui 40 horas semanais, 4 semanas, não, assino. Beleza. Aí a faculdade aceitou, o instituto aceitou e eu fiquei lá esse período. E aí, quando eu voltei pro Brasil, falei, cara, eu quero montar um negócio desse, né? E aí, depois eu posso voltar, mas aí montei um negócio desse, montei um veículo, então, em paralelo à empresa de eventos, e a gente montou um veículo de investimento. Uau. E entrou de sócio em talvez 7 empresas, levantou um pouco de capital, e entrou de sócio em 7 empresas. Uma delas foi a Vita, que vendeu para a Stone em 2020. Então foi também um exit ali entre as 7 empresas ali, a gente entrava muito early stage, assim, muito no começo, mas teve ali um caso de sucesso. O que a gente percebeu é que o modelo ele não ia se sustentar no Brasil, para você ter todo ano 10 novas empresas muito boas, que você ia entrar super... Girar o fundo, né? Para girar o fundo ali. Então a gente falou, não, nesse modelo, se for tão early stage, entre investir e empreender, a gente prefere empreender. Então a gente rodou duas turmas ali, e aí focou em empreender. O que aconteceu foi que em 2018, maio de 2018, a gente vendeu as 2 empresas, né? Maio de 2018 a gente vendeu essa empresa por preço estratégico inglês, que era uma empresa de eventos, e a nossa participação na Vita, né? Que a gente tinha ali, que era a empresa que mais longe foi ali, a gente também vendeu na série B deles, a gente também fez uma venda, então, em maio de 2018 fez as 2 vendas, e aí comecei a olhar para fora, né? Então, fazendo o prefácio aqui, eu posso falar facilmente por 40 horas seguidas, mas esse é o prefácio, né, de ter essas 2 experiências e começar a olhar o mercado. E a partir delas, e aí tentando encurtar um pouco, eu comecei a falar, tá bom, agora que eu quero fazer de fato da vida. Né? Contextualizando, você estava com quantos anos na época que você fez esses 2 exits? 27, 28. Bom. Então, eu estava com 27, 28 anos, tinha tido 2 saídas, e a primeira empresa de eventos não foi uma ideia que eu tive, foi uma coisa, né, assim, que aconteceu. Comecei a fazer na faculdade, fui fazendo e fiz. Espontâneo. Agora eu falei, não, agora realmente eu posso, entre aspas, parar, pensar, tinha uma liquidez ali, comprar apartamento, fazer uma coisa, olha, deixa eu parar e pensar o que eu quero de fato fazer, né? E apesar dos aprendizados, eu falei, tá bom, agora... Incrível, né? Só um parênteses, doutor. Um jovem com 27 anos, audacioso, realmente audaz, né? Fazendo um negócio aqui, negociando fora, agora ele resolve parar para pensar o que quer fazer, né? Então, como imagino se que isso... vem agora, né? Agora você se prepara aí, ainda nos assistindo, porque o melhor está por vir, né? Espero. Então, aí eu parei e falei, tá bom, o que eu realmente quero fazer, né? E algumas coisas que me incomodavam nas experiências anteriores, que eu falei, poxa, agora eu posso ter a oportunidade de corrigir, né? Primeiro, como médico, né, ter a formação médica... Me perdoe, mas eu acho que tem uma pergunta importante para a nossa audiência, para a nossa reflexão. Essa movimentação audaz, né, audaciosa, realmente dinâmica, rápida, ágil, manda e-mail, testa, vai... Lógico, tem a idade, esse momento ajuda também. A gente diminui os obstáculos, e é muito bom. Mas quando você, olhando agora, e você avaliando os conceitos que você embarcou através da literatura, da tua autoaprendizagem, o que sustentava esse nível de decisão? Porque não era só a intuição. O que sustentava? E o que você recomenda para a nossa audiência, para que possa gerar uma atração nesse nível? Acho que entender uma coisa que as coisas não são tão difíceis quanto parecem. Boa. Né? Em que sentido? Às vezes a gente vê uma empresa muito grande, né? Não vou citar marcas aqui, mas qualquer dessas Fortune 500, empresas enormes, famosas, globais, multinacionais e tal. E aí você vai conhecer alguns executivos de lá,
você vai conhecer processos, você vai começar a fazer perguntas, você vai descobrir um monte de buraco, né? Como são incríveis as empresas que a gente conhece pouco, né? Quando você começa a conhecer o porão, né, das empresas, você começa a ver, poxa, mas isso aqui não está fazendo sentido. Isso aqui, poxa, eu achava que era um pouco melhor, né? Então, você começa a ver problemas e buracos nas empresas e você começa a tangibilizar, né, trazer aquilo para a tua realidade. E tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito sobre você incorporar na sua realidade coisas que não são, né? Então, por exemplo, na época, talvez, uma pessoa vai viajar para a Califórnia, vai falar com trabalhar numa aceleradora, fazer... Depois você faz a primeira vez, faço isso há 10 anos agora, mas a primeira vez era né? Vai contratar um funcionário, né? Poxa, para quem não contratou, vou contratar um funcionário, como é que faz? Como é que... Então, conforme você vai tendo as primeiras experiências das coisas, aquilo vai incorporar na sua realidade, você para de ser desafiador, né? Assim, eu falo que hoje, graças a Deus pelas experiências que eu tive, pouca coisa numa empresa para mim é mistério, do ponto de vista de como é que começa. Manager comercial, falar com o contador e tal. Como é que contrata? Carteira de trabalho e tal. Como é que paga? Tem sistema para isso. Como é que vende uma empresa? Vou contar a história de vender empresa. Primeira empresa, a gente chegou e falou assim, olha, a gente estava já um pouco cansado, a gente queria vender empresa, eu queria ir para uma coisa mais ligada à área de saúde, né, do eventos ali, era eventos na área de saúde, mas não tocava o paciente, eu queria uma coisa mais próxima. E a gente falou, como é que vende? Vamos procurar uma empresa e falar que a gente quer vender. E foi o que a gente fez. A gente chegou a uma empresa e falou, a gente queria vender a nossa empresa. Aí a resposta dele foi, se fosse bom, você não vendia. Aí eu, poxa, boa, não estava preparado, obrigado, né? Obrigado. Mas eu nunca teria falado essa resposta se eu não tivesse feito a pergunta, eu não tivesse trazido a provocação, né? Passou 6 meses depois, eles voltaram, a gente quer comprar a sua empresa. Eu falei, isso demorou 6 meses para entender, mas a gente falou que você tinha que comprar a sua empresa. Então, você ter essas exposições, né, e de repente você trazer para a sua realidade. Você fala, não tem um desafio, é possível, é fácil, ninguém é super-homem, assim, né? Ninguém é tão ruim e tão incapaz que não consiga fazer, ninguém é tão super que você não possa aprender com ele, não possa ser copiado, não possa fazer melhor. Então, talvez até tenha uma autoestima exagerada, às vezes, né? Fala assim, eu posso tudo, né? Mas eu acho que, assim, não achar que é difícil demais, né? É uma coisa e aí correr atrás e aprender, e aí trazer os fundamentos e falar, não, isso aqui eu sei, isso aqui é assim que resolve. Hoje, quando alguém traz um problema, eu falo, e aí você vai criando pequenas metodologias, né? Por exemplo, demitir alguém. Hoje eu tenho muito claro, por que você demite alguém? 3 coisas, cultura, caixa e performance. Cultura / caráter, assim, gente, trabalhar com gente sem caráter, gente que não tem fit com a empresa, é demissão, ponto. Não combina com o que a gente está fazendo aqui. Então, cultura é uma coisa que você demite pessoas. Caixa, gente, não tem dinheiro. Acabou o dinheiro no caixa, tem que cortar gente, não sei o que, gente, não é culpa de ninguém, é culpa dos gestores, mas sei lá, tem que demitir. É caixa, ponto. Performance, a pessoa não está entregando, acabou. Na empresa anterior, toda vez que a gente fazia uma demissão, eu chamava todo mundo e falava, gente, vocês lembram, né? Por que a gente demite alguém? Cultura / caráter, caixa e performance. Esse aqui que a gente acabou de desligar foi por performance. Então, você está preocupado se a empresa está bem, se tem caixa? Tem caixa. Na cultura, não era cultura, era performance. Estava 3 meses, 4 meses, 1 ano sem bater meta, e ponto. Aí ninguém fica inseguro e fala assim, nossa, será que eu fui demitido amanhã? Não, você está batendo meta? A empresa, se você falando que a empresa tem caixa, está na cultura da empresa, não fica preocupado, toca o barco. Ao mesmo tempo... A regra é clara. A regra é clara. Ao mesmo tempo, fala, gente, demitimos por caixa. Tá difícil, está apertado, a gente precisa desligar 10 pessoas. Mas a gente acredita que vai fazendo esse corte, vai dar para passar a arrebentação e tá tudo bem, tá bom? Não foi, essas pessoas são ótimas, não foi por performance, não foi por cultura, então não fique olhando feio para elas, você foi embora. Não, as pessoas são ótimas. Infelizmente, às vezes é o mais dolorido desse ligamento por caixa, gente, infelizmente a gente não tem caixa para pagar as pessoas, por mais espetaculares e essa cultura que elas sejam. Ou, ao contrário, gente, performance espetacular, a gente tem caixa, mas a pessoa combina, a pessoa não tem nada a ver com o que a gente trabalha, com a nossa ética, ou cometer uma coisa grave e tal. Nesses casos é mais difícil expor o que foi, mas às vezes você fala, gente, é cultura. A gente entendeu que não fazia. Quando você precisa expor, quando você pode expor, você traz. Olha, o tema era A ou B ou C. A pessoa faltava demais, a pessoa não veio pro trabalho. Gente, isso aqui é cultura, a gente tem que aparecer, né? Ou a pessoa cometeu uma fraude que ficou pública, uma coisa que você fala, mas esse tipo de metodologia, de repente você fala assim, demitir, não tem mistério, entendeu? E aí você cria esse toolkit, você vai trazendo confiança para você e confiança para os outros. E falam, parece que a pessoa sabe o que tá falando, né?
e abre portas. Então você entende que é uma questão também de ser autêntico, né? Transparente, Exato. autêntico e não pintar um cenário que não existe, que parece que é faz um pouco parte da nossa cultura brasileira, econômica, que a gente acaba agindo dessa forma e criando monstros que não precisa, né? Ou seja, tá aí, vamos ser mais autênticos nas decisões que a gente tem que tomar e tratar com certa simplicidade, né? Eu ouvir também o que a gente precisa ouvir. Exato. Exatamente. E tem um certo pragmatismo no bom sentido, no sentido até de deixar os critérios claros, tomar decisões claras, né? Isso dá muita agilidade para o negócio. E, cara, é interessante, porque você falou na questão de demissão, uma das coisas que eu mais sofri, e mais sofro ainda, é com demissão. Porque, eventualmente, a gente... ainda mais quando é cultura, por exemplo, você tenta, não, mas acho que a fulano não queria ser assim, vamos dar uma chance, mas de fato tem que estabelecer os critérios e ser justo, né? Queria emendar aqui, Vitor, nessa questão de leitura de cenário, tá? De onde veio a ideia de montar um plano de saúde, né? O que você olhou nesse mercado, que quando a gente olha os últimos 10 anos, os últimos 20 anos, os planos de saúde têm sido muito desafiadores. A maior parte das operadoras, né, esse mercado está num processo de consolidação já há vários anos, questões de todos os motivos de despesas operacionais, sinistralidade, regulamentação, a ANS com as jabuticabas de reajuste, manda subir, manda cortar, enfim, pandemia, tudo isso levou, esse mercado ficou mais hostil e ele tem players bem estabelecidos que são dominantes, né? O que você olhou nesse cenário brasileiro de plano de saúde e qual foi a oportunidade que você encontrou para entrar nesse mercado? Tá bom, essa resposta é longa, tá? Então, desculpa se eu falar ainda mais, mas vamos lá. Excelente. Primeiro, você tem um contexto de custo global em saúde crescendo. Saúde cresce sempre em todos os países, 3 a 5 vezes a inflação geral. Então, você tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, uma inflação geral de 1%, inflação médica de 5%. Você tem no Brasil a inflação geral de 4%, inflação médica era 20%. O que acontece quando você tem uma inflação médica, um custo médico crescendo mais rápido que o crescimento da economia, ele começa a se tornar um percentual cada vez maior da economia. Não só da economia, como da folha de pagamento das empresas que oferecem plano de saúde. Então, talvez há um tempo atrás, o plano de saúde custava 8% da folha de pagamento, passa a custar 10%, passa a custar 12%, passa a custar 14%, tem empresa que gasta mais com plano de saúde do que com salário. Tem algumas frases famosas, por exemplo, do Jeff Immelt, da GE. Quando ele entrou na GE, ele percebeu que a GE gastava mais com saúde do que com aço, né? Ele falou, cara, não adianta a gente focar aqui em ter um aço mais barato, se o plano de saúde está tudo bagunçado, a gente está pagando um caderno mais caro. Uma das estratégias que o Jeff Immelt teve na GE foi focar no plano de saúde, para melhorar a EBITDA da GE. Então pensa na GE como uma empresa super industrial, Six Sigma, Lean Six, toda aquela coisa super industrial, bem desenhada, e uma das maneiras que ele fez para melhorar a EBITDA foi focar no plano de saúde. Não tem nada a ver com a indústria, mas era o problema do custo da empresa. Ele olhou o custo e falou, cara, esse plano de saúde aqui, né? Então, o caso da General Motors que eles falam, a gente gasta mais com saúde para os carros do que com aço. Ou o caso da Starbucks fala, cara, a gente gasta mais com plano de saúde do que com café na Starbucks. Então, dá para perceber claramente esse aumento de custo. No Brasil é uns 10% do PIB, nos Estados Unidos é 20% do PIB, quase 20% do PIB, e crescendo mais rápido. E quando você olha... Então, por que isso está acontecendo? Tem várias razões. Você tem desde que na saúde a gente não substitui tecnologia. Você inventa a tomografia, você não aposenta o raio-x. Você faz tomografia e raio-x. Você inventa a ressonância, você não aposenta a tomografia. Você faz raio-x, ressonância... Então, isso é e geralmente um mais caro que o outro, né? Você tem uma indústria que é focada em vender coisas mais caras, em coisas, né, em fazer combinações. Quando o medicamento vira genérico, você começa a combinar para vender mais caro. Você tem um foco de R&D muito em drogas novas. Você tem agora medicamentos de 9 milhões de reais, aqueles Onzensma de 9 milhões de reais. Você tem uma série de coisas que são inovadoras, mas são caras, né? Do outro lado, você tem envelhecimento populacional, né? Você tem as pessoas ficando mais velhas, né? E essa conta vai ficando cara. Você vai ficando mais velho, se não me engano, na faixa de 0 a 18 anos, comparado com a faixa acima de 59, custa 10 vezes mais por ano você ter acima de 59 do que 0 a 18. Agora, com autismo e com esse medicamento que é de 9 milhões de reais para criança, a criança aumentou um pouco mais, mas tipicamente a curva brasileira era que acima de 65, acima de 159, de 0 a 18 era 10 vezes o custo. Né? Então, você tem toda a população indo para esse bucket, né? Você vai tendo cada vez mais caro o custo de cuidar das pessoas, a população mais envelhecida.
né? Então, o fato de que o Brasil, a gente fala que, né, a gente envelheceu sem ficar rico, né? Então, a gente continua tendo doenças como diarreias, né, doenças contagiosas, dengue, a gente continua tendo doenças de país emergente, ao mesmo tempo que convive com doenças crônicas de envelhecimento, como diabetes, hipertensão, etc. Então, é uma combinação confusa de doenças, né, no desenho brasileiro. Então, essas coisas... E outro exemplo, né, fee for service, né, você bate no hospital, aí o hospital, olha, tem que internar que tá vazio. Ó, tu pagou a tomografia aqui, tem que usar, tem que rentabilizar. Tem uma frase que diz que um leito hospital é o táxi separado do taxímetro rodando. Cara, tá vazio, tem que ocupar. Só que isso, eu ouvi falar que na Avenida Paulista é a maior concentração de tomografia do mundo. Por quê? Num país emergente. Tomografia ou é de pirona no posto? Ou é pré-natal para grávida? Não, mas a tomografia é o que rentabiliza. Tomografia, só que depois que você comprou ativos, tem que rentabilizar. Você acaba pedindo o quê? Pedindo coisa que não tem pertinência clínica. E essa conta, aí você vai no médico do reembolso, dá 2 reembolsos. Né? Porque o convênio quer pagar pouco, ele baixa o preço da consulta, aí o médico fala, pô, mas eu preciso receber um valor justo, ele vão fazer duas em uma, para você não perde nada mesmo, então você manda. Então toda essa confusão tudo do jeitinho chega de incentivo, de envelhecimento, de tecnologia, então tem problemas estruturais diversos que fazem com que essa conta seja assustadora. Outro dia eu estava com o Lércio Constantino da TOTS, fundador da TOTS, e ele falou, cara, a gente mediu na TOTS, o que mais cresce na TOTS é a conta do plano de saúde. Por quê? É uma empresa de tecnologia, o principal gasto é folha, desenvolvedor, programador, etc. O que está em cima da folha é plano de saúde, né? Crescendo a custos. Né? Então, a primeira coisa é esse um pouco do cenário. A gente brinca que é o trem fantasma, que assim, essa conta, ela crescendo nessa velocidade, onde vai parar? Né? E não necessariamente gastar mais significa mais saúde. Os Estados Unidos é o país que mais gasta do mundo e não é o mais longevo. Né? Na faculdade de medicina eu lembro de uma piada que eu escutava, que era assim, no futuro, os homens vão viver até 100 anos, as mulheres não vão morrer mais. Né? Por quê? Porque as mulheres geralmente vivem mais que homens, têm longevidade, então agora os homens vivem até 100 anos, as mulheres não morrem mais. Mentira. É o segundo, terceiro ano nos Estados Unidos que a expectativa de vida cai. Né? Não gastar mais não significa gastar melhor. Porque você tem alimentação, você tem poluição, você tem atividade física, tem uma série de problemas que influenciam demais e que se você não mudar isso, né? Acho que eu escutei uma vez que o ministro de saúde da Noruega falou uma coisa assim, saúde é importante demais para falar com o ministro da saúde. Por quê? Porque saúde tem a ver com trânsito, saúde tem a ver com saneamento básico, saúde tem a ver com alimento, saúde tem a ver com as variáveis são inúmeras. E se você não controla essas coisas, não adianta, vou fazer tomografia. Cara, quando tá doente, já era, já vai custar mesmo. Agora, como é que eu invisto antes? Então, essa foi um pouco da leitura de cenário. Aí, quando você fala o que estava acontecendo com os planos de saúde como resultado, é que as margens dele apertando, os planos de saúde cada vez com a margem mais apertada, sinistralidade super alta, tentando repassar isso em reajuste para os clientes, mas nem sempre dava. Então tem um limite a quanto a empresa consegue pagar de folha. Pressionando os fornecedores também. Pressionando os fornecedores. Então assim, para frente, eu tento passar para o RH um reajuste de 30%. Só que o RH não topa. Porque o RH fala, poxa, aí ele fica no meio. Aí eu falo, peraí, se eu não consigo na receita, eu vou mexer no custo. Aí no custo, aperta o médico. Tem médico aceitando R$50 consulta? Então põe esse. Mas ele não é bem informado. Não, põe esse. O importante é fazer consulta. Paga. E o médico tá lá e fala, peraí, me pagam R$50 por consulta? Tá. Não tem nenhuma regra de tempo de consulta, de qualidade de consulta. É consulta. Então eu vou entregar um monte de consulta. Consulta e pronto. Então eu vou entregar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar um plantão, o pessoal falou, você vai atender uns 80 pacientes por plantão. Eu falei, tá maluco? Eu demorava 1 hora fazendo anamnese no 4º ano da faculdade. Como é que eu vou fazer? 6º ano da faculdade, 1 hora fazendo anamnese, a história clínica. Como é que eu vou atender em 2 horas 80 pacientes? Fácil. Mal. No 3º plantão eu tava fazendo 80. Eu cheguei a contabilizar 3 minutos de consulta. Mas por quê? Porque você tá lá, não, gente, é volume. Vai lá, atende. O sistema é feito para, né? Então, toda essa conjuntura, você fala, peraí, isso aqui vai explodir. Né? As empresas não estão aguentando mais, os convênios não estão aguentando mais, não parece que as pessoas vão parar de envelhecer, não parece que a gente vai parar de inventar coisa nova, eu preciso reestruturar isso aqui. Em paralelo, falando das coisas que eram possíveis com tecnologia e da geração, eu tive contato alguns anos antes com o Davi Vélez do Nubank, né, fundador do Nubank, né, porque ele trabalhava no Sequoia ainda, e eu vi um pouco, né, como todo mundo viu um pouco o crescimento do Nubank, de falar, poxa, era um cara, uma empresa que veio do nada, um cartão de crédito roxo, que de repente hoje é o banco mais valioso da América Latina. E peraí, em 12 anos, outros bancos levaram 100 anos para chegar onde eles estão. Como é que acontece isso? Eu falei, tá bom, o que é um Nubank dos planos de saúde? Né? Como é que a gente, tentando fazer paralelos, né? Como é que a gente faz com tecnologia, com uma experiência melhor, com um desenho diferente, né? Só que não bastava fazer um aplicativo.
né, em saúde. Você precisava remunerar o médico melhor para ele entregar boa medicina. Eu falo que assim, medicina é caro, medicina ruim é mais caro ainda. Porque medicina ruim nunca resolve, medicina ruim empurra, medicina ruim deixa mais grave. Então eu preciso pagar bem o médico para entregar boa medicina, porque daí eu economizo com o resultado da medicina. Eu preciso cuidar das pessoas. Ser um plano de tratamento de doença em vez do plano de saúde também não funciona. Quando o cara já apareceu aqui doente, já era, vai custar. Agora, mas saudável? O que a gente faz quando ele está saudável? Nem sei o que ele faz quando ele está saudável, não tem um desenho. Saudável está no parque, saudável está no cinema, saudável não está no hospital. A gente só sabe gerenciar o hospital, clínico e laboratório. A gente não sabe gerenciar a gente saudável. A SAMI foi o primeiro plano de saúde que colocou Gympass, né, o negócio chama Well Hub, no plano de saúde. Então a gente brinca, o plano de saúde paga seu CrossFit. Por quê? Porque sim, porque é um plano de saúde. Eu falo que quando a gente assinou o contrato lá com ele, eu falo, estou muito feliz que a gente é o primeiro, né, super legal. Então eu tô triste, porque assim, cara, pra mim faz tanto sentido estar aqui, né, assim, de estar fazendo o plano de saúde com a atividade física, que eu tô triste que a gente foi o primeiro. Porque deveria ter muito antes isso tá acontecendo. E a gente, com dados, a gente provou, agora com 2, 3 anos de case, 4 anos de case, que tem correlação entre atividade física e custo médico. Só que todo mundo falava, né, o médico, faz atividade física e vai ser mais saudável. Tá bom, quem? Quanto? Quando? É uma vez por semana, 3 vezes por semana? Fica mais saudável quando? A gente tem esse dado hoje. Por quê? Porque a gente tem o dado real de academia. Quando a pessoa vai na academia, faz o check-in lá com o celular, a gente recebe esse dado. Então, não é aquele dado que você mandou uma pesquisa e ele fala, não, eu juro que eu vou na academia 3 vezes por semana e não bebo. Não. É o dado real do check-in na academia. Então, eu sei que ele foi. Não sei que ele rodou a catraca, mas eu sei que ele foi na academia. Porque ele faz check-in na porta da academia e recebe esse dado. Segundo, eu pago todas as contas médicas. Porque, como plano de saúde, ele faz exame de sangue, eu pago exame de sangue. Ele faz tomografia, eu pago a tomografia. Ele vai no médico. Então, com isso, a gente conseguiu cruzar. Pô, peraí, quem vai na academia tantas vezes por semana tem correlação? Tem correlação. A gente provou essa correlação. Então, só que sem ter um celular, para na porta da academia fazer o check-in, sem eu estar com o sistema batendo conta médica e acompanhando, eu não ia conseguir, talvez há 20 anos atrás, Perfeito. sem ter uma empresa como a Gympass Well Hub, por exemplo, me permitindo conectar numa API e saber se eu estou dentro da academia. Né? Sem essas coisas, eu não conseguiria provar que sim, tem uma correlação, e não conseguiria falar, vale a pena investir. Hoje tem um retorno médio de para cada R$1 que a gente gasta, em 5 que a gente tem de margem nesse processo. Então, provou que faz sentido. E é surpreendente porque o que você está falando é absolutamente disruptivo do ponto de vista de saúde populacional, porque primeiro é um enorme desafio de saúde populacional. Segundo, que o que sempre se foi falado sobre saúde populacional é que isso teria um retorno a muitíssimo longo prazo. Né? Poxa, eu vou incentivar uma dieta melhor aqui para daqui 20 anos lá evitar uma hipertensão e um diabetes. Né? Você já tem condição de demonstrar que um benefício que você dá, uma maior adesão, já impacta diretamente na conta médica. Cara. Importante destacar uma coisa. E é boa essa pergunta. A gente provou correlação, não causalidade. A gente provou correlação entre o quê? Se você vai na academia, você tem menos custo médico. Não quer dizer que é porque você for na academia. Exato. Né? Por exemplo, tem um homem jovem que faz crossfit e ele usa pouco plano de saúde. Agora alguém que é acamado, tem 70 anos e policomorbidade, não está indo no crossfit e custa mais. Quer dizer porque ela não foi no crossfit que ela custa mais? Não necessariamente. Pode ser que ela tenha uma doença grave, genética, acidente, alguma coisa assim. Mas a gente aprovou essa correlação. Aí a gente precisa aprovar causalidade. Né? Mas só porque eu já vejo uma diferença de churn, né, que é o tempo que o cliente fica com a gente, né, o quanto os clientes vão embora ou não, eu já percebo que os clientes do CrossFit, que pra gente tem de uma alta margem, porque eles são saudáveis, eles ficam mais tempo com a gente. Porque pensa que na hora de renovar o plano, a pessoa que está usando a academia, ela fala assim, poxa, eu posso trocar de plano, mas outros planos não têm isso. Então eu vou ficar aqui. A pessoa que está usando o plano, mas não usa academia, ela fala, eu trocar do plano A para o plano B ou plano C, tudo faz, porque eu não estou usando esse benefício mesmo. Então o benefício ele vira um viés de seleção que faz com que a minha base fique maior daquele grupo, simplesmente porque eu tenho 2 grupos e o grupo mais saudável está ficando mais tempo. É como se os meus, entre aspas, do ponto de vista de margem, melhores clientes ficassem mais tempo com a gente, enquanto os outros saíssem mais. Sempre sai, né? Uma taxa, mas como você tem um efeito para esses aqui ficarem mais tempo, acaba que a taxa de saída desse aqui é menor, o que faz com que o seu grupo como um todo fique maior ao longo do tempo. E isso para a carteira, oxigenar a carteira fica espetacular. Exato. Naturalmente a nossa sinistralidade mira 50% por essa seleção, o que é o dobro ou triplo da margem do plano de saúde tradicional. Entendeu? Espetacular. E faz sentido na tua cabeça a ideia de que
Estou super feliz aqui porque eu faço CrossFit. Não, Eu fiquei- incentivo o Mike a fazer CrossFit. Fiquei pensando, falei, pô, você pode ser realmente um cliente Um sério. cliente da Sami. Veja, Vitor, mas faz sentido, por exemplo, a ideia de que alguém que recebe esse benefício, porque é difícil você ter uma coisa é você ter uma iniciativa de saúde populacional, outra coisa é o paciente comprar essa iniciativa. Faz sentido a ideia de que o paciente que usa o Wellhub, usa a solução de engajar ele dentro de um melhor hábito, ele entra com a visão de um plano também mais alinhado para a prevenção e ele entende, eu já estou usando meu plano, eu não preciso usar ele indo lá e batendo em porta de pronto-socorro e gerando outras sinistralidades. Faz sentido ele comprar mais essa oferta de valor? Perfeito. E aí também é uma seleção positiva na entrada, né? Que a pessoa que faz atividade física vai olhar e falar, poxa, esse plano tem academia? Poxa, eu vou nesse. Se alguém que, nossa, odeia academia, não gosta de esteira, fica correndo pra parede, a pessoa não vai se interessar tanto pelo plano, né? Não quer dizer que o plano vai ser atrativo, mas talvez o grupo que tem essa característica, né? Ele vai se atrair mais. Isso também gera uma seleção na entrada de pessoas mais saudáveis no começo, né? Então você tem tanto na saída como na entrada esse efeito de seleção positivo de atrair e manter pessoas que tenham essa mesma visão de prevenção, de atividade física, de um hábito de vida mais alinhamento saudável. Cultural do usuário. Isso é fantástico. E é isso, né? Porque no final do dia, todo o business ele é montado de uma comunidade. Você tem uma comunidade de funcionários, você tem uma comunidade de fornecedores, parceiros, etc. Você tem uma comunidade de clientes. E os clientes sempre têm alguma relação com a marca, do qual eles estão consumindo, do qual eles estão engajando. E a cultura do que essa marca representa também é a cultura do que as pessoas acreditam ou não. Então, quando eu ofereço benefício, eu estou passando uma mensagem de que eu acho importante você ter uma vida saudável, né? Tanto que eu estou te dando benefício. E a pessoa fala, poxa, eu acho importante esse tipo de benefício. Então, eu estou alinhado culturalmente com uma empresa que oferece coisas que eu também valorizo, né? Então, isso, sim, cria uma empresa. E aí, um outro ponto importante, um outro princípio que a gente tem importante, que talvez é o central da tese, que é a atenção primária. A gente percebeu no mundo que não bastava você colocar um aplicativo para resolver a saúde, você tinha que fazer medicina preventiva de verdade. Então, na SAMI, todo mundo tem um médico de família, uma enfermeira, e é obrigatório. É um caminho obrigatório no plano. Você não abre o livrinho, tem 12 cardiologistas em Moema, você faz Unidunité. Não. Até porque, vamos pensar nesse desenho, né? As pessoas, em geral, têm uma dor no peito, aqui, uma dor aqui, ela vai marcar um cardiologista. Mas será que não é refluxo? Né? Essa dor aqui, o que está acontecendo? Você não abusou na academia, não está com uma dor costocondral aqui, né? O que está acontecendo? Você está com a dor aqui? Eu vou no cardiologista, pode ser infarto, né? Quando muitas vezes é um refluxo, né? Então as pessoas vão em especialistas que elas não sabem exatamente para que serve, né? Para que serve o ebiatra, né? Talvez 80% das pessoas não sabem o que é o ebiatra, que é o médico adolescente, né? Mas assim, primeiro as pessoas acham que precisam de um especialista, muitas vezes não sabem o que aquele especialista faz, o mais básico que o ebiatra, um reumatologista. Sabe o que faz o reumatologista? As pessoas vão batendo em médicos, né? E primeira coisa, ela não sabe que médico ela tem que ir. Segundo, ela não sabe escolher o médico. Qual a diferença de um cardiologista hemodinamicista, intervencionista, arritmologista? Cara, ela começa a falar, não sei, né? Só que você faz isso. Você dá um aplicativo, uma listinha de médico, para um leigo, aí você dá na lista para ele, você coloca nome, endereço CRM. Nome diz que a mãe dele achar bonito. CRM diz que ele é médico mesmo. Endereço diz onde ele conseguiu pagar o consultório um bom aluguel. Nada daqui diz que ele é um bom médico. Nada daqui diz que ele vai resolver o seu problema. Mas você tem que escolher. É um leigo, tu vai ter pouca informação. Não tem como dar certo essa escolha. É uma aposta, não é uma aposta. Por isso você vai perguntando para amigo, vai tentando acertar, bate em 3, 4 médicos, até é super ineficiente, né? É você falar assim, eu vou daqui ao centro de São Paulo perguntando. Não vou usar o Waze, eu vou sair. Por que é o caminho de lá? Você sabe? Um cara te indica pra cá, o outro chega, não sabia direito, ele te indica pra lá. Você leva o dobro do tempo, dá uma volta em São Paulo pra chegar porque você não tem um mapa. E a gente criou o quê? Não, para com isso. Eu vou dar um médico de família, que ele vai ser a porta de entrada pra você entrar no sistema. Então tá com uma dor? Fala com o médico de família. Tá com qualquer sintoma? Fala com o médico de família. E isso vai criar um histórico. Esse médico, muitas vezes, ele resolve 80% do que precisa resolver. Então você nem precisa ir para um especialista. Se precisar, ele vai te encaminhar. Ele tem sua história com o médico, ele te conhece. Então, o mesmo médico ao longo do tempo, pegando o ponto que você falou, né? Que os benefícios, muitas vezes, de saúde preventiva, eles são feitos ao longo do tempo. Com certeza. E o mesmo médico... Engraçado que tem uma pesquisa que eu vi uma vez, que é mais importante o médico te acompanhar ao longo do tempo do que ele ser um bom médico. Ou seja, se você tiver que escolher entre qualidade médica e o que o setor chama de longitudinalidade é melhor.
tem mais eficácia no tratamento, porque você pode pegar um bom médico, mas se ele não te conhece, ele vai ter que fazer muita pergunta, muita investigação, muita coisa, e ele não tem. Agora, você pega alguém, que ele pode ser um médico um pouco menos capacitado, mas se ele te conhece ao longo do tempo, ele viu como é que você se desenvolve, suas características, sabe que doença você tem, que doença você não tem, como é que você se comporta, com o que te deixa nervoso, qual que é o seu histórico familiar, etc. Isso é mais importante do que ter um super médico que você conheceu hoje. Né? Então, é legal algumas histórias que a gente está tendo de pessoas que tiveram SAMI, a pessoa foi lá, contratou o plano da SAMI durante 2 anos. Aí, por alguma razão, cancelou, porque ele mudou de cidade, sei lá, trabalhou numa empresa que oferecia outro plano, qualquer razão, trocou de plano, aí ele quer voltar. Ele fala, eu estou voltando para a SAMI, que eu tinha antes, posso voltar com o mesmo médico de família que me atendia? Porque você já me conhece, doutor Gustavo, todo o meu histórico, já criei um vínculo, nossa, outro dia eu trouxe um exame aqui, cara, salvou minha vida, posso ir com o mesmo médico? Então, esse aspecto é um aspecto central. E, voltando, a gente falou do fee for service, da maneira de remunerar, né? A gente contrata esses profissionais, tempo integral, e eles não são remunerados por consulta. Chega aqui, paciente, próximo paciente e tal, não. Eles têm uma carteira, na média de 2.000 pessoas, e ele é responsável pela saúde daquela carteira. Então, Dona Maria, diabética, não veio na consulta, enfermeira liga para Dona Maria. Dona Maria, tudo bem? A gente viu que a senhora não veio na consulta, tinha que trazer hemoglobina glicada, estava tomando Marevan e tal. Você pode vir aqui para a consulta, a gente precisa ver como é que a senhora está. Tal. Então, vamos. O João foi no pronto-socorro no sábado. O que aconteceu? Liga para o João. A gente viu, porque a gente paga essas 2 consultas, então a gente autorizou o pronto-socorro. A gente, segunda-feira, liga para ele e fala, olha, a gente viu que você foi no pronto-socorro. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Se explicou, o médico te explicou o que aconteceu, você entendeu, você quer vir aqui na consulta, está com alguma dúvida, está precisando de... Lembra que a gente está aqui, né? Então, todo esse desenho é formado para quê? Para criar uma relação de longo prazo focada em saúde, focada em prevenção. Então, é um plano de saúde muito diferente. Assim. Eu conto um caso, durante a pandemia, a gente pegou Covid em casa, e a minha esposa pegou o aplicativo, mandou mensagem para o nosso enfermeiro, e aí a enfermeira passou as orientações ali mais recentes de Covid e tal, porque o OMS mudava toda hora, conforme atualizava o conhecimento. E ela passou as coisas mais atualizadas, passou 2 dias e a enfermeira ligou. Oi, Silvia, tudo bom? Melhorou? Plano de saúde, tá me ligando? Pra saber se eu melhorei? Que estranho. Só me liga cobrança, só me liga telemarketing. Nunca o plano de saúde me liga pra saber se eu tô bem. Eu melhorei da doença, Covid e tal. Antes a gente tinha um outro plano de saúde premium, que a gente pagava 5 vezes mais do que a gente pagava. Nunca ninguém tinha ligado pra gente. O plano de saúde do plano de saúde tradicional é que você não gaste, só isso. Não tem nenhum plano para sua saúde, não tem nenhum planejamento para sua saúde. O plano é que você não use. Esse é o plano, né? A gente não, a gente de fato tem um plano, a gente de fato trabalha com desenho, com incentivo para você ser mais saudável. Desde a enfermeira que está acompanhando a sua gravidez até o seu crossfit, entendeu? Até o medicamento que você compra na farmácia. A gente via desconto medicamento, a gente acompanha o que as pessoas compram na farmácia. Hoje eu sei que as pessoas em média gastam R$96 que elas vão na farmácia. Os 3 medicamentos que elas compram é dipirona, estalopram e rosuvastatina. Eu sei a marca de anticoncepcional, sabonete líquido, shampoo, pasta de dente que elas compram na farmácia, porque ela compra desconto de medicamento na farmácia, a gente pega todo o histórico dela de perfumaria, isso que ela pega ali na farmácia, a gente sabe. Então eu falo assim, você vai no CrossFit na terça, ortopedista na quarta, comprou remédio na farmácia na quinta, você provavelmente machucou no CrossFit, a gente sabe disso. Por quê? Porque a gente está acompanhando essa jornada com dados reais, que antes sem tecnologia não era possível. Eu sabia que eu estava comprando na farmácia, quando ela foi no CrossFit, o que o médico do ortopedista passou para ela. Com tecnologia a gente consegue. Excelente. Me permita aqui uma provocação, Rômulo, porque você está relatando uma proposta de valor que não é convencional, né? Fenomenal, uma delícia ouvir isso, né? Quero ficar aqui, vamos colocar no Mirai lá, tem que ser SAMI, né? Fico triste aqui por outro lado, porque não é convencional e está sendo inovador porque não é convencional, porque teoricamente qualquer outro plano de saúde poderia estar fazendo isso, né? Então não precisaria ser necessariamente uma inovação. Na tua visão, no teu entendimento, por que não faz? Uma vez que você tem uma redução de churn e um aumento de margem. Vou só fazer um adendo aqui, Michael, lá na Mirai, que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que ter 5 planos de saúde para cada funcionário. Porque tem os clientes, os maiores planos de saúde são nossos clientes. Tem que atender então tem que botar uns 5 lá, porque daí todo mundo fica feliz, né?
Mas essa é uma ótima pergunta, né? Porque tem coisas que às vezes parecem óbvias e fala, puxa, por que ninguém fez? Né? Eu tô olhando para ti, tô imaginando. O Vitor, enquanto CEO dessa operação e fundador, ele tomou essa decisão com a mesma naturalidade que ele tomou a decisão na graduação, na faculdade, ligando para alguns players do mundo todo, e simplesmente fez, mas não, tem indicadores como o churn, margem, fenomenais. Então me choca aqui o que está impedindo os outros planos de fazerem. É uma ótima pergunta. Ela tem algumas questões. Por exemplo, o modelo de médico de família é obrigatório. Então você tem que passar no médico de família. E a cultura do brasileiro não é essa. A cultura brasileira é abrir o livrinho, sortear 12 cardiologistas em Moema e escolher um. Muitas vezes, para quem está acostumado com o modelo atual, ele parece restritivo. Poxa, mas eu não posso escolher meu cardiologista, eu não tenho reembolso para ir no médico que eu quiser? Peraí, se ir no médico que você quiser, que eu não conheço, não sei quanto vai custar, não tem prontuário eletrônico, não tem nada, é um cheque em branco para você fazer o que você quiser, que eu não vou conseguir garantir uma boa medicina a um custo efetivo. Que é a nossa questão, a gente quer entregar saúde de qualidade com um custo que faz sentido. Quando você tem um reembolso que é livre, que você vai fazer o que você quiser onde você quiser, eu não consigo garantir saúde de qualidade num custo bom. Você está indo onde você quiser. Então muita gente fala, não, mas reembolso para mim é importante, eu quero ir no médico que eu quiser. E muitas empresas falam assim, muitos planos de saúde falam, nossos clientes acreditam em livre escolha, eles querem poder escolher. Tá bom, se você tiver dinheiro para pagar. A questão é que o Brasil, apesar de ser o terceiro maior mercado privado de saúde do mundo, 75% do brasileiro não tem plano de saúde. Então, e quem tem está tomando reajuste de 25%, 30%. Então, quantos podem pagar? Parece que já não são muitos, é 1 em cada 4. E mesmo quem paga, tá ficando difícil pagar. Né? Porque meu sócio ele fala que o plano de saúde é duplamente exclusivo. É exclusivo porque poucos podem pagar e por exclusivo porque ele te exclui depois do plano, depois de alguns anos, pelos reajustes, pelas coisas e tal. Então, a gente não está construindo um plano de saúde para isso. Está construindo um plano de saúde para o Brasil, para realmente ser eficiente. Só que, aí no ponto que você trouxe, Rômulo, sobre cultura. Se um cliente entra e fala, não quero ir no médico de família obrigatório, ele não entendeu a cultura, ele não entendeu o produto, a gente fala, pode cancelar o contrato e ir embora. Ou pelo menos dentro do prazo X, numa condição X, a gente fala, cara, a gente não vai renovar o contrato, a gente não vai porque você não entendeu o que você está comprando. Né? Você ia comprar uma Coca-Cola que tivesse gosto de açaí, ou o contrário. Cara, você não entendeu o que você está comprando. É um produto diferente. E eu já escutei de RH de empresa falar, a gente sabe que as operadoras grandes são bagunçadas, por exemplo. A gente sabe que é livre, reembolso, não acompanha, tem fraude. Os funcionários adoram, porque eles sabem que eles podem usar à vontade. E aqui nosso desafio é retenção de talento. Então aqui, porque eles vão trabalhar aqui, não no Nubank. Então eu preciso ter um plano bem assim, né, rodízio, como que você quiser, porque aí o funcionário é um benefício para o funcionário. Tá bom, até o dia que você possa pagar. Não, aí, o dia que, né, esse convênio maravilhoso que você tem, de passar uma de 30%, 3 anos seguidos, aí você fala, não, é só pagar, aí você entende que você quer um modelo mais sustentável, mas tá tudo bem. A proposta de valor, ela está bem clara. A questão é que uma proposta de valor clara, ela também se pressupõe um cliente claro. Porque nem todo mundo vai no CrossFit. Nem todo mundo vai querer um plano com médico de família obrigatório. Nem todo mundo vai querer um plano, por exemplo, a gente é um plano regional. Né? E não atende o Brasil inteiro ainda. Né? Então, poxa, eu estou em Recife. Não dá para ter SAMI ainda, então vai ter que ter outro plano, porque a gente está na Grande São Paulo. Né? Então, quando você faz escolhas, né, você tem renúncias. Né? Então, a gente escolheu um modelo que a gente acredita é mais sustentável. Outros operadores falam, não, eu vou renunciar à margem, mas eu vou vender mais, porque eu vou ter o plano mais aberto. Beleza, mas escolheu talvez um alto crescimento, uma alta adesão, uma experiência, né, mais aberta, mas isso sofre margem. Né, então, e talvez não seja tão sustentável para o futuro. Faz muito sentido, obrigado pela resposta, faz muito sentido o que você está dizendo e está aí um ponto para a gente pensar, né, e discutir em ecossistema e talvez até em outros fóruns para a gente contribuir. De fato, o turnover, ele tem como principal indicador o plano de saúde, né? Ele de fato é muito requisitado pelo trabalhador brasileiro, né? É uma enorme preocupação do trabalhador brasileiro. Então, realmente faz sentido. Essa questão cultural se torna, provavelmente, talvez o maior desafio. E só para pegar nesse ponto, né, o que é a questão da mudança de cultura? É experimentar. Né? Eu quando o Nubank, por exemplo, lançou, né, ele teve que publicar uma matéria, eu lembro, uma época, falando assim, por que a gente consegue fechar conta sem cobrar anuidade? Porque parece que, pelo que eu entendi, teve uma dúvida no começo, falar, cartão sem anuidade? Você não vai fechar conta? Como é que eles ganham dinheiro? Você vai falir. Eu não vou abrir um cartão neles porque ele não fecha conta. Aí ele teve que publicar lá um artigo como nós ganhamos dinheiro sem cobrar anuidade. Vocês acreditarem.
banco sem agência? Se eu quiser gritar com o gerente lá porque minha conta tá com problema, não sei o quê, não tem um gerente para eu lá brigar? Ah, não. Peraí, eu vou pedir um carro, vai vir um estranho me pegar, com balinha, né? Aquela coisa, entrar num carro de estranho, feitar balinha, tudo que sua mãe sempre falou pra você não fazer, né? Fala, cara, peraí, né? Peraí, eu lembro que as primeiras vezes que eu pedia no iFood, eu ligava pra saber se realmente estava pedido, porque você clicou 3 botões aqui, certeza que alguém viu lá, que tem pizza? Eu vou ficar 2 horas esperando com fome. Ah, a gente não viu aqui. Não, eu pedia lá e ligava. Só pra confirmar, se realmente você viu aí, não, tá aqui no pedido. Ah, tá bom, então você que vai chegar aqui, eu vou ficar com fome. Então, toda vez que você tem um modelo novo, você tem uma adaptação cultural. E o que a gente fala para as pessoas? Experimenta. E o que é incrível? Esse exemplo de um cliente voltando e falar, eu estou voltando e eu quero o mesmo médico de família. Poxa, isso pra gente é um golaço, né? Isso pra gente é uma alegria, né? Ou, outro dia mandou uma mensagem de um cliente que ele tava com um probleminha lá no negócio, só que eu falei, peraí, esse cliente aqui é o 0102. Ele tá com a gente há 4 anos. A gente tem mais uns 4 anos e pouco de operação, ele é o 0102. E ele mandou um WhatsApp e falou, eu tô com o exame aqui e tal, querendo uma aprovação que tá um problema aqui, pediu ajuda. Eu falei, poxa, ele tá aqui há 4 anos. Olha o voto de confiança que ele deu, que ele gostou do modelo, né? Ou tem uma empresa grande que a gente renovou recentemente, que assim, eles estão pagando 30% a menos do que eles pagavam antes, muito mais satisfeitos do que eles estavam antes. Então é uma questão de experimentar, né? Eu também falo por aí, entrar no carro de distância, feitar balinha, não sei, eu experimentei, poxa, não dá. Hoje em dia você tem 5 vezes mais Uber em São Paulo do que táxi. Ô Vitor, e qual o share que vocês pretendem alcançar no Brasil e em quanto tempo? Olha, a gente vê crescendo bem, uma empresa que hoje fatura mais de 100 milhões aí, em pouco tempo de operação, mas o mercado é enorme. Assim, a nossa métrica de longo prazo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas no mundo não têm saúde de qualidade quando precisa. Ou seja, 4 bilhões de pessoas não têm saúde de qualidade. Então, assim, enquanto tiver gente, né, que está precisando do sistema de saúde de qualidade, a gente tem trabalho para fazer, né? Então, quanto tempo leva a mudança cultural? Difícil. A inflação médica, toda vez que uma empresa grande passa um reajuste para o seu cliente alto, ele está jogando, de certa forma, no nosso colo, porque ele está falando, esse modelo não é sustentável, por isso eu estou te passando um reajuste alto, por favor, procure alguém que a conta está fechando. E aí a Sami tem um modelo diferente, com a conta fechando, e fala, poxa, aqui eu vou entregar um plano de saúde de qualidade, e um custo menor. Aí a propósito você tem academia, incluso, né? Então, eu acho que essa mudança, ela vem acontecendo, ela não é do dia para a noite, mas a gente está construindo e até o propósito de montar uma empresa, né? Com histórico de tecnologia, né? Ter começado a fazer programação no ensino médio, ter feito medicina, trabalhado numa aceleradora, né, de tecnologia no Vale do Silício. Hoje já investi talvez umas 15, 20 empresas de tecnologia de saúde até hoje, seja direto, seja via fundo. Eu não consigo ver um outro lugar, talvez, que eu teria mais satisfação, assim, do ponto de vista de estar cumprindo, né, uma missão de consertar o sistema de saúde, né, de tirar a tomografia necessária e fazer pré-natal direito, né, e corrigir, né, equilibrar as forças do sistema de saúde, que isso é um problema global, com tecnologia, né, solucionar essas coisas com tecnologia. Então eu não consigo olhar um lugar, né, assim, melhor para se estar e um problema maior para se resolver, né? Então, se precisar levar 10, 15, 20 anos a vida inteira, tá valendo a pena resolver, entendeu? Excelente. Maravilha. Vitor, eu acho que uma coisa que surpreende dentro da forma como você estruturou a forma do convênio, plano, né, de saúde se posicionar assistencialmente, né, é que ele é muito diferente do habitual. Eu entendo que esse movimento de ser mais proativo, alguns convênios têm buscado isso, mas é muito mais difícil. Você imagina um plano lá com 12 milhões de pessoas, 5 milhões, 3 milhões, enfim. Ele agora absorveu uma cultura digital first, com uma saúde populacional. Isso é altamente mais difícil do que quem nasceu com esse DNA, né? Mas realmente surpreende, Michael, porque os planos de saúde geralmente eles funcionam no sentido de calcular risco, né? Poxa, qual que vai ser a sinistralidade, grupo populacional, administrar geração de receita, segurar ao máximo a sinistralidade, segurar prazo de pagamento, enfim, glosa, auditoria, tudo mais, e no final sobe lá aquela margem que setorialmente é bastante decepcionante, né? Eu estava lendo um relatório da de saúde, se não me engano, Instituto de Saúde Suplementar, enfim,
colocando a margem de operadoras ao redor de 5%, imagino que mais ou menos isso, né? E, poxa, um negócio tão complexo, com tanto esforço, com tanto risco, com a cadeia tão longa de processos, para sobrar no final as que estão lucrando mais de média de 5%, é realmente desafiador e tem que provocar disrupção, tem que provocar mudança no setor, que seja diferente de reajustar para o cliente e esmagar prestador, porque tem sido assim, o mote do setor por muitos e muitos anos, né? Aumenta a prazo de pagamento, agora está apertando muito pessoal de OPME, fornecedores de materiais e medicamentos, enfim. Mas eu acho bastante admirável, e a primeira pergunta que eu tenho para você é como que você projetou isso de uma forma que escala? Porque você colocou várias interações que são humanas, custos que existem ali de horas médicas para gerir essa carteira. Como que você projetou isso para que fosse realmente escalável e economicamente viável? Eu imagino que uma operadora já consolidada com milhões de pessoas, ela deve pensar, poxa, se eu colocar um programa desse, eu vou disparar minha sinistralidade, as pessoas vão lembrar que tem plano de saúde. Se eu facilitar o acesso vai disparar, e o negócio vai pro ralo em termos financeiros. O que você tem feito diferente para que isso, desde o começo, você seja mais proativo para resolver os problemas dos pacientes? Acho que essa situação que você descreveu é uma situação que a gente também, por ser um plano de saúde, discute às vezes, fala, poxa, eu tenho que fazer um exame proativamente, né? Eu vou provocar a minha população a fazer exames preventivos, né? Check-up acho que não é um bom nome, mas fazer determinados exames preventivos de acordo com a faixa etária e tal. Poxa, mas fazer exame preventivo no longo prazo faz sentido, porque eu estou, né, evitando doenças, rastreando e tal. No curto prazo aumenta a sinistralidade. Como é que eu resolvo essa equação do ovo ou galinha? Uma das teorias dentro disso é focar em o que se chama de exames de alto valor e baixo custo. Então você tem exames que eles têm baixo valor populacional, mas alto custo. E você tem exames que eles têm alto valor populacional e baixo custo. Então, entender, né? Quanto custa esse exame? R$5. Tá bom, mas que doença ele encontra, previne, etc. É uma doença cara e grave, etc. Tá bom, então isso aqui é uma doença, é um exame de baixo custo, alto valor. Aqui é um exame caro, tem que fazer uma tomografia para encontrar essa doença, etc. Qual que é o custo dessa doença? É pequeno. Essa doença tem sequela, tem uma coisa... Não, essa doença é benigna e tal. Peraí. Então, tem também uma hierarquia de priorização, né? De você priorizar rastreamentos e coisas que façam mais sentido. E isso é global, porque você precisa ser racional. Os países que têm um custo, especialmente países europeus, que têm um custo de saúde mais racional, ele aprendeu a priorizar. Ele falou assim, para essa doença, faz sentido tratar o paciente com esse medicamento até 6 meses da descoberta da doença, ou do início dos sintomas, por exemplo. E ele fala, então nós aprovamos esse medicamento para pacientes que descobriram o sintoma a menos de 6 meses. Tá bom. Faz 9 meses que eu descobri. Então, a gente não vai pagar. Não, mas, poxa, não. Porque a gente viu que populacionalmente não tem efeito, e eles escolhem e não pagam. Acabou. Por quê? Porque se eu decido pagar isso, que o custo versus o valor entregue é menor, vai faltar de pirona no posto. O dinheiro não é infinito. Tem uma frase que eu aprendi que é assim, saúde não tem preço, mas tem custo. E a gente precisa fazer esse custo. E precisa fazer escolhas. A gente precisa renunciar. Fazer escolhas significa renunciar. Então, em saúde a gente não sabe fazer isso. Em saúde, muitas vezes, já escutei histórias do Ministério da Saúde, por exemplo, no Brasil, de um paciente que tinha, por exemplo, uma doença chamada fenômeno de Renault, que quando você está frio, a sua mão fica mais arroxeada, tem dor e tal, mas é um fenômeno super benigno e tal, não tem nenhuma, né? Só que aí um paciente estava com esse sintoma, e o médico falou, você precisa se aquecer mais, você está passando frio e tal, isso pode piorar, então você precisa usar uma blusa boa quando você estiver com isso, quando tiver frio e tal, para você não te incomodar tanto essa dor. Bom, aí o médico foi lá e prescreveu 3 jaquetas North Face para ele, sabe aquela jaqueta boa, tal, americana. Aí a gente foi lá, judicializou, aí o SUS foi lá e está pagando 3 jaquetas North Face para o paciente. Peraí, nossos impostos estão pagando jaqueta North Face, eu também quero uma, né? Eu não tenho... Mas peraí, vamos entender, né? Tá pagando jaqueta, porque tem uma receita. Tá sobrando dinheiro? Não tá sobrando dinheiro, mas tá faltando ortopedista na UBS, né? Cara, essa conta não funciona. Como é que funciona isso, né? Então, quando você não sabe priorizar,
Cara, qualquer coisa serve. O primeiro cara que bate lá, né? Então a judicialização, tanto no setor privado quanto no setor público, de qualquer coisa, o médico ter uma autonomia de o que ele prescrever vale, e isso eu acho incrível. Eu estava numa conversa há um tempo e o presidente de uma Unimed, que é uma cooperativa médica, né, falou, a gente precisa restringir a autonomia dos médicos. Essa é uma discussão. Porque não dá para o médico ter o poder de prescrever qualquer coisa. Ó, tá aqui, ó. Ah, o Dr. Bumbum do Instagram vai lá e 53 exames. Cara, não faz sentido. Alguém tá pagando essa conta. Pô. Ou é o plano de saúde. Todo mundo, né, tá No pagando esse princípio, fato. é isso. Por ser um sistema mutualista. Nem então todo mundo. sempre é o momento, é a hora. Exato. Falta de prudência. E precisa 53, será? Sim, qual que é a pertinência clínica? O que você tá procurando? Qual que é a hipótese diagnóstica? Entendeu? Agora, no sistema privado, no mutualismo, a gente divide a conta, porque o plano de saúde, ele é né? Então, você tá fazendo um exame ali, vai dividir com todo mundo no nível do reajuste. Não é só você que vai pagar aquela conta. Todo mundo paga no plano de saúde que você divide a conta. No SUS também, porque nossos impostos, num único saco de dinheiro, que está pagando qualquer exame. Então, então, a gente tem que saber racionalizar isso, sabe? Tem que saber, porque senão não é assim, uma vez o médico falou, poxa, mas os planos estão querendo enlatar os médicos. Não. A gente fez um teste dentro da SAMI. No começo, a gente pegou 8 médicos de família, deu um caso clínico para eles, e falou assim, eu fiz algumas vezes, mas assim, vou dizer grosseiramente, pegou 8 médicos de família, deu um caso clínico para eles, o mesmo caso clínico, e falou, qual a conta de vocês? Primeiro, 8 contas totalmente diferentes. Um pediu R$200 em exame, outro pediu R$800 em exame. Peraí, onde é que está a medicina baseada em evidência? Qual que é a verdade? O que julgamento muito díspare. Qual que é a pertinência clínica? Agora, é impossível que os 8 estejam certos. Porque tem 8 maneiras de tratar um caso clínico básico de ginecologia. Não acho. Né? Mas, então você precisa corrigir a evidência científica. Eu falo que o mais tradicional é o ovo, né? Ovo faz bem ou faz mal? A capa de revista, cada hora fala uma coisa. Ovo vilão, ovo herói. Cara, se a gente não consegue concordar sobre ovo, quiçá sobre uma cirurgia robótica que desenvolveram ontem, se ela tem eficácia ou não tem eficácia, né? E qual que é o problema, né, que se cria? Quando a gente não sabe o que é evidência científica, existe um aproveitamento. Um hospital que precisa gerar serviço para faturar, olha, já que ninguém sabe exatamente a evidência científica, empurra mais umas coisas, faz uma tomografia, interna para observar, já que a evidência científica ela não é clara, faz um pouco mais de serviço para aumentar o faturamento. Aí a operadora verticalizada, já que a evidência não é clara, faz menos para aumentar a margem. Então, uma vez, isso era um absurdo, mas um investidor de uma grande rede do Brasil falou, é o crime perfeito. Porque se você está aqui, você aumenta para faturar, dado que ninguém sabe nem se ovo faz bem ou faz mal, então faz a mais e manda a fatura para o plano. Se você é um plano verticalizado, faz a menos e aumenta a margem. Qualquer semelhança com grandes empresas do setor não é mera coincidência. E isso, hoje eu estava com o meu sócio discutindo isso. Falei, cara, aqui a gente precisa, na formação da cultura, já começar assim. Não é, precisa diminuir o exame. Não. Que exame tem pertinência clínica? Essa é a pergunta. Se tiver fazendo mais exames que tem pertinência clínica, faz, acabou. Né? Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, que na cultura da SAMI a gente vem desenhando desde o começo, assim, sempre discutindo, falar, se a gente não repensar o sistema de saúde, a gente, a conta não vai fechar, não está fechando. Num país que 3 de cada 4 brasileiros não tem plano de saúde. Cara, espetacular, Victor. Quero, caminhando aqui para o nosso encerramento, a forma de falar do Victor é tão envolvente, né, que a gente até esquece de um ponto muito importante. Cara, como é que você aprendeu a montar uma operadora de saúde? Porque isso teve um começo. Como é que começou? Porque você não tinha essa experiência prévia. Como é que você tem que ir lá na ANS, fazer as validações, conseguir as primeiras rede credenciada, você não tem um próprio hospital, os primeiros meses, enfim. Como é que você aprendeu a fazer esse negócio, colocar esse, como o Michael diz, né, colocar esse ovo em pé para ter os primeiros clientes? Eu falo assim, não tem pergunta boba é quem não pergunta. Tá? Então assim, você não sabe, você pergunta. Como é que é tirar a licença da agência? Aí você faz. É assim que faz, assim e tal. Tá bom. E como é que... Então, por exemplo, para você tirar a licença da ANS, você precisa ter 10 milhões de uma conta, compartilhada com o regulador, que é a conta de provisão de capital. Você precisa ter um contrato de hospital geral, uma maternidade e laboratório. Aí você precisa ter um médico responsável técnico, um CNPJ, você aplica lá, leva 4 meses e pronto. É isso.
Então você precisa só ajuda. Como é que a gente descobriu isso? Perguntando. Né? A gente tem um advisor nosso que foi diretor da agência, a gente tem um advisor nosso que foi CEO da Mil. Então a gente tem várias pessoas que a gente foi perguntando, descobrindo. E às vezes um não estava tão atualizado, a regra mudou, tem alguma outra maneira de fazer que a regra permite e tal. Você vai aprendendo, mas até hoje, né? Como é que vende mais para empresas maiores? Ou como é que faz? Você vai perguntando. E aí acho que as redes de colaboração, né? Como por exemplo a Endeavor, que a gente participa, que você citou no começo, né? Ajuda muito, porque a gente pergunta para as pessoas, fala, olha, eu quero crescer nesse perfil de empresas assim, e a Endeavor tem um conjunto de mentores, outros empreendedores que ajudam a gente com pessoas que passaram pela mesma experiência, ou a gente vai atrás, né? E muitas vezes a gente manda e-mail e ninguém responde, e beleza, você manda mais. Tem uma coisa que eu acredito bastante, assim, que eu trago bastante, que muita gestão é matemático, né? E um ponto importante, assim, tem 3 coisas importantes numa empresa para você construir uma empresa. Vender, empresa que não vende não existe. Contratar gente boa. E, no nosso caso, que é uma empresa que é alavancada por capital, levantar capital. Então, se a empresa está vendendo, tem gente boa e tem dinheiro, só não tem problema. Você vai, né? E só que as 3 são muito difíceis. Sempre vender é difícil. Contratar gente boa é difícil. Levantar capital é difícil. Qual a boa notícia? Resolve do mesmo jeito. Pipeline. Você quer fazer uma venda? Fala com 50 potenciais clientes. Fala que alguém vai comprar, seja por engano. Você quer contratar um bom diretor financeiro? Fala com 50 candidatos. Alguém vai topar, nem seja por engano. Você quer levantar capital? Fala com 50 potenciais investidores. Alguém vai topar, nem seja por engano. É estatístico, entendeu? Então, é esse trabalho que a gente faz. A gente vai levantar capital, a gente tem uma brincadeira meio só assim. Enquanto não chegar em 100 nãos, a gente toca o processo, né? E vai lá. E vai, mesma coisa, candidato, abre o pipeline, não está achando, procura mais. Não está vendendo, aumenta o pipeline. E é bíblico. Bater, abrir e usar. Amém. Exatamente. Amém. Exatamente. Espetacular, Vitor. Pra gente é um privilégio. Estou encantado com a história, com o teu conhecimento, com até o jeito de falar, o foco, demonstra muita decisão, resiliência, uma visão singular do setor também. É um homem abençoado por Deus, graças a Deus. Vou abrir aqui para nossas considerações finais. Primeiro o Michael, depois Vitor, para a gente dar seguimento. Muito bem, Vitor, é um enorme prazer te conhecer. Eu traduzo aqui na minha linguagem as palavras do Rômulo, né? Eu compartilho, mas eu trataria isso com um perfil muito natural. Muito difícil encontrar alguém com esse nível de naturalidade para fazer coisas simples e complexas, né? Então, de fato é um dom, uma graça, parabéns por isso, e está avançando. Nós temos, todo esse contexto me fez repensar. Nós temos um relatório da Fundação Lauro Cabral do ano passado, que mostra que o problema das pequenas e médias empresas do Brasil, que são 99% das empresas, elas estão na produtividade, né? E aqui eu resumiria esse bate-papo como alguém e uma empresa, como um executivo, um CEO, que tem uma inclinação muito forte para eficiência e produtividade, né? Traduz isso aqui, e você que está nos assistindo deve revisar esse episódio, porque aqui há uma tradução focada em eficiência e produtividade, e que talvez não seja tão complexo como a gente acaba tratando no nosso dia a dia ou se perdendo em outros aspectos da rotina. Então, eu acho que a gente sai daqui hoje com a consciência ampliada, né, de que é possível fazer mais, talvez não com menos esforço, mas de forma mais prática, mais simples, com aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada. Obrigado, Vitor. Deus continue te abençoando a Sami. Muito sucesso. Muito legal, obrigado. Acho que na linha do que você falou, né, não é só possível, é necessário. Sim. Né? Eu acho que uma missão que se apresenta a nós é ajudar a corrigir o mundo com construções melhores, com soluções melhores. Né? É muito legal ter emprego, ter uma missão é outra coisa. Sim, você realmente tem um trabalho em que você acredita que está mudando a vida das pessoas, que está mudando um setor, que está transformando uma indústria, e, de novo, né, com a fila do SUS, com um país muito problema de infraestrutura, com doenças novas, tratamentos novos, com tudo que vem, a velocidade que as coisas estão mudando, é necessário, né, ter pessoas que se levantam e falam, não, eu estou aqui para corrigir problema. Né? Então, e se armar e, de novo, não tem pergunta boba que não pergunta, sair perguntando e aprender como fazer. Né? Ninguém sabia até o dia que aprendeu. E aí, ponto. Acho que é isso. Maravilha. Vitor,
Um grande prazer. Cara, eu levo muito o Michael aqui. A lição, talvez uma das coisas que mais me marca nessa conversa é essa história do aumento pipeline, pega 100 nãos, né? Porque quantas vezes a gente acaba fazendo concessões por não ter essa disciplina, né? Antes de ouvir 100 nãos, poxa, não dá para fazer, ou antes de ver 100 candidatos, por exemplo, poxa, não tem gente boa no mercado, essa disciplina, né? Essa paixão por um problema, uma vontade de resolver isso de uma maneira criativa, fazendo algo muito diferente do habitual, totalmente diferente do que da direção do mercado, né? O mercado faz zig, você está fazendo zag, justamente sendo muito diferente, né, dentro do mercado, sendo sal e luz aí no meio desse mercado. Muito obrigado. Pessoal, esse é o Audaz na Saúde. Olha, a única recomendação que eu posso te dar aqui, ou a maior recomendação absorva essas palavras com o coração, né? Revise, escreva, busque aplicar isso amanhã. Se você ouvir esse podcast, ver esse podcast, você anotar as lições, certamente amanhã você vai ver problemas no teu hospital, na tua clínica, na tua prática, que eles podem ser endereçados de uma maneira diferente, e certamente você vai olhar para o segmento da saúde de maneira diferente, para fazer diferença, para transformar e para realmente agir com audácia, para resolver os problemas que a humanidade tem e ser bênção na vida de todas as pessoas. É isso, fiquem com Deus e que nunca te falte audácia.